Então eu vim aqui para cumprir essa obrigação. A administração pública municipal está aí, ajudei a eleger, porque eu estava na mesma coligação. Precisa-se de um partido, se não precisasse eu não estava nenhum, mas é necessário, faz parte, né, do jogo, do tema. Na Câmara eu fiquei 2 anos na presidência, 1 ano e meio praticamente, quase 2 anos da nossa vida. Parou, porque entrou Covid, tanto que eu tive que devolver do 12º da Câmara de volta aos cofres públicos R$723 mil. Devolvi com destino certo para a reforma da saúde, mas não houve a reforma da saúde. Quem executa, gasta o financeiro. Não é vereador, é o executivo. O vereador é o fiscal das leis. Então como é que você para um vereador? Dando cargo em comissão para ele, dando cargo para a família, dando boa vida para ele, batendo palma, tirando foto. É assim que você para um vereador. Você agradando ele. Então, ele aceita seus agrados e você fica de comum acordo com o executivo. Porque o vereador não pode fazer projeto de gasto. Dá vício de iniciativa, é inconstitucional. O que o vereador faz? Vem, vê a necessidade e cobra. Tem umas necessidades que você cobra que é a longo prazo. E tem umas necessidades que você cobra que é do imediatismo. Então essa que é do imediatismo é que é o grande problema. Por isso que eu disse para vocês, aquela que precisa mais do imediatismo, que é uma situação que vocês estão vivendo aqui, vocês recolhem imposto, não é só do imposto IPTU, não é só a taxa de água. Tudo que é tipo de imposto, taxas e serviços, é pago por nós, independente se vai vir de lá para cá o ICM, o que quer que seja, vai da IPVA, vai daqui para lá e retorna para nós e faz o bolo de cada município por per capita, ou seja, por cada contribuinte. É R$11 por cada contribuinte o destinatário de X, é R$10 o destinatário disso, é R$3,50 o destinatário da saúde, é X para o Fundeb, 39 milhões de Fundeb. Previsto esse ano 122 milhões a receita corrente bruta pesada, destinado para o funcionário 60 milhões, 34 milhões de investimento para benfeitoria, é isso que tem no município. Eu estou falando aqui de 154 milhões. É isso que eu estou falando, que o nosso município está exercendo no ano de 2023 aqui até o final. E prestando conta quadrimestral. A cada 4 meses você faz um balanço e você presta conta de quanto você gastou e quanto tem. Quanto você gastou e quanto tem. Então tem umas verbas, 15% é destinado, sem sombra de dúvida, para a saúde da arrecadação municipal. Ou seja, da água, da iluminação pública, do IPVA, que chama Seguridade Social. 26% é para a educação, sem sombra de dúvida. Além do outro que vem das reservas de royalty, o que quer que seja. Então a previsão, quando você junta tudo esse valor para a saúde, 31 milhões, para a educação, 39. Então é isso. Aí lá dentro da educação, da parte da educação, está os destinatários. X para isso, X para isso, X para isso. Folha de pagamento, 70%, é destinado com a folha de pagamento. Merenda escolar, o bom caminho, transporte. Então, tem lá a pasta da educação. E na pasta da saúde, vem outro. Unidade básica de saúde, SAMU, posto de saúde, transporte, combustível. Está aqui na pasta da saúde. Então você vai separando por pastas. A Prefeitura de Tirapina tem 11 secretarias. Aí você vai pegando e vai destinando. Secretaria de Serviço Social, 3 milhões e 800. O que destina lá? Destina isso. Remédio, óculos, caixão. Então cada um tem uma rúbrica no orçamento aberto para ir destinando esses valores. Quem fiscaliza isso? Vereador. Como é que a gente vê isso? Chegou na casa, lei de diretriz orçamentária em abril. Só fazer protocolo, é votado em junho, já foi inclusive votado. Mas chega a lei que faz um exercício montado separadamente para destinatário, chega agora em setembro para ser votado até o final do mês de novembro, que é o LOAS. Aí ela altera as diretrizes, que é de fato os gastos. Olha, vai gastar 30 milhões na saúde, 39 na educação, aí você vai abrir as ruas. Isso é para isso. Chamou o secretário da pasta. Esse valor que o senhor destinou aqui, dá para pagar o transporte? O senhor levantou? Ah, dá para pagar o transporte. Quantas linhas nós temos? 13 linhas. Qual a quilometragem que nós rodamos no município? Cerca de 543 de zona rural, se tirar a zona urbana de dentro. Quanto é o litro de combustível? A taxa X, está aí 4 ou 3,9, sei lá, depende do combustível. E isso para usar com os ônibus o atendimento da educação básica.
A realidade é um contrato à parte. São 5 milhões. Está contratado para esse ano aqui. Se colocar mais uma linha, tem que fazer um aditivo nela. Abre um processo licitatório e faz um aditivo nela. Claro que é ela mesmo que vai. Para colocar mais um ano. Que é essa jardineira que vocês veem aí. Isso está no município há mais de 20 anos. Não modernizou. De repente a gente podia até entrar nessa prática de por que não modernizou, mas eu mando vocês refletir os transportes de São Paulo, como é que acontece, o transporte de Ribeirão Bonito, como foi que aconteceu, vocês vão entender talvez por si. É uma empresa que está no município faz bastante tempo. Mas o município tem uma frota pequena e pode até melhorar essa frota e fazer esses adjacentes que acontecem. Tem dinheiro para isso? Tem. Eu vou colocar isso aí igual. Está programado na pasta? Não. Então como é que faz? Abre a rúbrica e programa. Isso o vereador faz. Esse é o serviço do vereador. É fiscalizar. Mas, de repente, não é interessante para mim levantar essa lebre. Não interessa. Não, eu não vou levar. Vem cá. Ó, você lembra que o seu irmão está lá de chefe do operador de máquina? Você lembra disso? Ó, se você for travar lá, companheiro, eu vou tirar 1.200 conto do seu irmão a menos aqui, que é uma gratificação que ele ganha, para fazer o próprio serviço de carreira dele. Pisei. Para trás. Segurei. Vai no outro. Por que o prefeito gosta tanto de ter câmara na mão dele? Transforma em fundo de quintal. Para ele ter esse governo. Porque 90% das leis são ordinárias. Passa com 6 votos. Não adianta ser sem 11. 5 fica com a cara de babaca lá dentro. Porque os 6 aprovam. É muito poucas as leis que são aprovadas por 8 vereadores. Ou seja, pela maioria absoluta da Câmara. É muito pouco. Então, quando eu vejo as pessoas falando nos grupos, falando nos campos, nos lugares, criticando, o que você tem que olhar quando você vai votar? A maior potência dentro de um município, dentro do estado, dentro da União, quer que seja, é as câmaras. Porque cabe a ele o fator de fiscalizar, é dele mesmo. Você tem que olhar. Você tem que olhar. Se aquela pessoa vai lá para fiscalizar o que você tem, o que é de direito seu e amplamente do coletivo, ou se ela vai lá para bem troca. Se ela vai lá para olhar o umbigo dela. Você vê o cara entra hoje, amanhã ele tem um carro financiado, não importa que seja financiado em 48 parcelas, o tamanho do carneiro das Casas Bahia, mas é um carro do ano. Um vereador assim, se ele tomar uma suspensão de pelo menos 3, 4 meses aí por causa de um decoro, qualquer coisa que acontecer com ele, e brigar na justiça porque ele foi além, na legalidade, tá? E na impessoalidade, o que vai acontecer com esse vereador? Ele não vai conseguir pagar. Então, tira o pé. Por quê? Porque ele vai aprendendo a viver com R$5.600 hoje, no caso do município de Tirapina. R$5.600, quando você desconta o imposto de renda e INSS, que paga os dois, sobra lá R$3.800. É bem poucas pessoas no âmbito do médio que recebem um valor desse, sem precisar se esforçar ou trabalhar muito. Você vai viajar, porque esses 3.800, se você tiver salário por mês, se você for para São Paulo, você precisar pousar 3 dias em São Paulo, se você for para Brasília, se você for de avião, você tem que tirar desse valor seu, para você pagar o transporte, se for por terra, se for aéreo, você pagar o pedágio, você pagar a hospedagem, para você pagar para dormir. Então você não tem condição de acessar esses lugares e bater palma para o ministro não sei das quantas, porque ele é do meu partido, e levar um papelzinho escrito assim, ó, precisamos que mude a placa da entrada para o Serra Verde. Aí você protocola com o assessor. Ó, seu assessor, o senhor protocola, pode deixar. Aí o ministro olha. Vereador fulano de tal que me pediu isso assim, aí você grava, tira uma foto debaixo do subaco do cara. Que podem ver, as fotos são tortas, porque sai debaixo do pescoço aqui, ó. Pescocinho torto assim, ó. Aquilo é enfiado debaixo do subaco. Isso eu falo em praça pública, tá? Então junta aquilo ali e traz e engana os trouxas. Tá aqui o que eu pedi. Você bancou o cara pra ir lá. Outro diz assim, eu abdiquei do meu serviço para me dedicar à vida pública e aprender a trabalhar para vocês. Vereador, quando entra, ele tem que saber o que está fazendo. Vocês não têm que pagar faculdade para vereador, para ele ficar esperto na política. Ele tem que saber o que está fazendo. As leis estão lá. Você foi eleito pelo seu município, gerencia o seu município. Arruma sua casa para você receber a visita. Para depois você ir buscar na casa de fora. E outra, é fácil eu abdicar para um salário de 3.800 ou 4.000 reais com todas essas situações a meu favor, de um que eu ganhava 1.300. Então por que você não abdicou desse aqui, foi no de 1.300? Então a gente escuta muita conversa besta, mas é uma forma que conduz a população, que leva, e é difícil, gente.
Vocês não têm noção como é difícil esclarecer política. Isso é política. Isso não é política de trabalho, não é política centrada. Não é. Isso é política a bem próprio. Junta aí 4, 5 pessoas e vamos viver disso daqui e vamos enganar lá os 17 do Planalto Serra Verde, os 20, os 30, os 50 do Bro, outro de outro lugar, enfim. E assim sucessivamente. Eu não faço esse tipo de coisa. Então dificilmente eu consigo agregar muitas pessoas ao meu redor. Por isso que eu sou lobo solitário. Eu estou sempre assim. Porque isso que eu estou falando para vocês aqui, se a prefeita quiser, ela vai escutar. Se ela retrucar, vai escutar pior. Se os outros vereadores vierem, vai escutar. E se retrucar, vai escutar pior. E se quiser sair ali para fora também, eu não nasci vereador. Eu também saio na mão. Entendeu? Então eu sou esse tipo de gente. Então quando as pessoas chamam, eu sei que chamam pela necessidade da pessoa. A pessoa tem aquela necessidade. Então tem vários caminhos. A senhora dizer para mim assim, olha, a minha rua corre água a céu aberto ali, faz um buraco aqui, faz outro ali, então você vai no trameado. As minhas crianças estão acontecendo isso, estão oprimindo, estão sofrendo, estão assim. É outra situação. É isso que eu digo. A situação a atender a mais longo prazo e a situação de imediatismo. Então, a longo prazo, você ainda discute 3, 4 vezes através de ofício. No imediatismo, você discute uma. Quem que decide se o Planalto Serra Verde está certo no que está questionando ou se não está? Quem que decide? Ministério Público. Eu tenho coragem de ir lá? Claro. Óbvio. Eu já vim aqui com esse destino. Eu já vim aqui pensando nisso. Eu já conversei com tudo que tinha que conversar, já falei com todos que tinha que falar, e das extremas 4 necessidades que vocês têm aqui. Se ouvir, começar a mostrar, beleza? Se não, a gente não vai ficar esperando. A gente não fica esperando. Vai para o Ministério Público e pede a intercessão do juiz. Pede o destinatário dele. Ele vai, na hora, olhar para mim e vai dizer para mim, mas peraí, a Câmara da senhora falou agora, a senhora conversa com a Câmara. Eu estou aqui porque eu entendo que dessa forma não vou ficar. Então, o senhor tem que me dar uma resposta. Aí você vai mexer com o Fundeb, você vai mexer com tudo que tem pela frente. De repente você puxa a coberta de cima da cabeça de um monte de gente aí. Que seria, né? Não seria legal. Claudete, Eu penso desse jeito. dentre os 4 problemas que você identificou, entre os muitos problemas que nós temos no bairro, quais são os 4 que você identificou? Então, os 4 que eu fui discutir, né? Isso. Os 4 que eu levei, que eu acho que é mais do imediatismo. Que teria que já pegar para resolver. Já pegar para resolver. Que vocês fizeram, o seu Luiz, né? A dona Bastiana, não lembro mais, teve um outro. Ah, o menino lá do canto, lá do o Mato Grosso. Mato Grosso. Né? Que o Mato Grosso trouxe. Então, gente, ó, para começar a nossa reunião, pra gente começar a falar, assim, ó. Nós somos em 11 vereadores. Como 10 não está aqui, não falaremos deles. Deixa para cada um resolver. Está cumprimentando todo mundo aí, não? Nós temos um prefeito, uma prefeita, né, aliás, né, Dona Graça, e o vice. Mas como ambos não estão aqui, nós falaremos de administração. E não de pessoas. De administração. Certo? Da necessidade de vocês. Do que vocês encontraram pela frente. E o que eu consegui trazer para vocês aqui. Nós temos secretariado, eu disse 11 pastas, né? Nós temos 11 secretários. E nós temos 9 secretários adjuntos. Entre eles, o funcionário Juninho Teixeira. Eu falo o nome porque eu estou falando da pessoa do funcionário. Que ele é. É o que está sempre no bairro. Isso, é o que está sempre, que volta e meia vem aqui cavucar buraco. Se vem alguém estiver gravando, né? pode gravar, porque não é patrulheiro. É operador de máquina, mas vem cavucar buraco aqui. Porque do jeito que eu estou vendo as estradas aqui, o patrulheiro aí passou longe. Isso eu falo para ele. Lá não é comigo, né? Falando para ele. Então, gente, o que precisa? Essas 4 coisas é imediatismo para vocês. E começar a andar, o bairro começar a desenvolver, começar a andar, para vocês começar a cobrar, eu não digo nem o direito, não é nem o direito, é o essencial que o bairro necessita. Nós não estamos aqui falando de pessoas, nós estamos falando de um bairro que as pessoas escolhem para morar, comprar suas casas, recolhem suas taxas, seja elas qual for. Foi aí exigida, eu sei que tem um processo desde 2013, julgado, as Fossas Negras,
O município de Tirapina tomou aí cerca de 6 milhões, quase 7 milhões de multa, que não pagou até hoje. Aí foi dando-se um prazo, na primeira reunião que teve com o doutor Ivan Castanheira em Piracicaba, eu tive nessa reunião, para entender o assunto, eu entendi o que era que estava ocorrendo, então começou a se fazer em alguns bairros, dando continuidade nessas fossas sépticas, que ainda falta acho que mais de 50%, se você juntar todos os bairros, né, juntar Itaquiri, juntar o Bar, né, então aquela área de assentamento ali, que o pessoal, área de invasão que chama agora, que passou o contrato para a prefeitura no mês passado, para gerenciar. A prefeita solicitou para a Câmara Municipal, além desses valores, mais a possibilidade de se fazer um empréstimo até 19 milhões para aumentar o tratamento de água lá embaixo, tratamento de esgoto, porque tem que construir o fósforo lá, deve ficar em cerca de 8, 9 milhões, é uma obra que fica enterrada, entendeu? Mas tem que fazer, e tem a rede de esgoto desses bairros que está dentro da cidade para se fazer. Por isso o pedido desse empréstimo, que se você pagar em dia, ele não tem juro para você fazer a devolução para o Estado. Isso é sistema de abertura de construção de esgoto e tudo mais. O que não daria para fazer num primeiro momento aqui? O que daria para fazer num bairro desse aqui? Uma construção de um tratamento elevado, né? Se você vir e retirar os dejetos o que daria para fazer aqui. Mas isso também, só o GROA, quando foi levantado lá em 2014, o cabo que passava direto embaixo, a rede que passava, uma rede mestre de 6 mil e alguns metros lá, até para chegar aonde seria possível o tratamento na Lagoa Branca, elevado, ficava em 6 milhões e pouco. E o tratamento lá em cima, cerca de 25 milhões. Então o município não tinha condições de destinar um valor dessa tamanho para um determinado único lugar, que não ia resolver o lugar do problema do município inteiro. Então foi fazendo essas fossas, eu chamo de provisória, né? Essas fossas sépticas, que foi ocorrendo por aí. O juiz deu o prazo para dar a multa. Não tem mais como você pedir para o juiz mais 1 ano, mais 6 meses, mais 3 meses, mais 2 meses. Não tem. Ele não abre mão. Para a prefeitura, não. Ele não abre mão. Então não tem como você ir lá e dizer assim, ô seu juiz, o senhor já aplicou a multa. Por quê? Esse é trânsito julgado. Todo mundo aqui sabe. Quando algo transita julgado, fechou as portas. Não tem mais o que fazer. Então é trânsito julgado. Então vamos lá. Vamos às 4 coisas principais. Quando o seu Luiz me passou algumas coisas, o seu Luiz me passou que o pessoal estava atravessando as 3 pistas de rolamento, as 2 pistas de rolamento e o acostamento, mais o canteiro central, mais as 2 pistas de lá e mais um acostamento. Para ir do outro lado, porque os veículos da prefeitura não estavam entrando aqui. Ou seja, ambulância ou outro veículo de agendamento de consultas marcado em outras localidades, né? Então, eu segui para ver, descobri a hora que ia sair, o dia que ia sair, eu segui e eu vi parado de frente o Planalto, só que do outro lado no acostamento. Primeiro, irresponsabilidade do motorista, conforme disse a todos eles, em beira de pista não se para. Sabe disso, que hoje não se para. Não pode parar. Irresponsabilidade do motorista em aceitar que as pessoas atravessassem, porque você está vendo o risco, que é. Então por quê? 10 quilômetros? Bom, aí a gente foi para um enfrentamento rápido, né? Fizemos um documento e tal, e acabou que agora eles vão lá embaixo, no KM 199, que é ali da usina Santana, faz o retorno e vem aqui. Pega ali na portaria e descarrega na portaria. Pra mim tá bom? Não. Ainda não tá, porque o bairro tem 12 quilômetros, esse bairro aqui. Ele é bastante grande. Então, a dona Sebastiana vai descer lá, para ir lá para baixo da 24, onde ela mora lá. Olha a distância disso, beira de mato, estrada mal feita, escuro. Depois da 24 ainda tem quase 1 quilômetro, né, irmão? Tem. Pra chegar Então, lá é muito difícil. Então, para mim ainda não tá bom. Protocolei novamente. A secretária de saúde me respondeu, acho que vocês devem ter ouvido eu ler na tribuna da Câmara, que o veículo já tinham arrumado para vir pegar e deixar na portaria, não estava mais parando do outro lado da pista. Mas que não entrava no bairro, porque o bairro não tinha rua. Ai, ai, ai. Ah, mas que bom que ela me respondeu. É bom. É bom, Isso foi ótimo. ele reconhece. Já falou Não precisa mais falar, né? Tá escrito lá. Lá, tá escrito. Que não tinha Então, rua. irmã, era onde? Não tinha rua. Então, não dava para acessar, principalmente dia de chuva. Aí eu pergunto para vocês, o veículo que faz isso é da prefeitura, ou seja, é de vocês.
certo? Esse é de vocês, de todo mundo, da É que coletividade. nós pagamos, né? Então, esse da coletividade não pode entrar aqui, tem que ficar restrito lá. Mas o seu que é individual, você pagou com o seu salário lá ralando a vida inteira, você coloca ele aqui para inventar. Seria assim, né? Mas foi bom ela ter me respondido dessa forma, amenizou um pouco. Então, quer dizer, lembra que eu disse para vocês aqui? Tem coisas na administração pública, tudo você junta. Então eu tenho isso com o Ministério Público. Já tem. Se arrumar e descer os veículos, tudo bem. Se não, olha aqui. A própria secretaria assume a responsabilidade de que o bairro é inacessível. É inacessível. Então tá vendo, não fez por quê? Tá vendo? Como é que você vai arrumando documento? É assim. Só que a justiça, infelizmente, ela não trabalha olhando pra gente. Só quando ele quer te condenar como testemunha. Né? A justiça, ela trabalha com provas. Então você precisa. E o ente público trabalha com negociações. Primeiro você abre para o ente público, propõe para ele, discute aquela necessidade e aguarda a resposta. Às vezes dá uma resposta distorcida assim para você, você irrita, aí você dá uma mais distorcida ainda de volta para ele novamente. Está aqui, ente público, ó. Sabe aquilo que você escreveu? Você inverte, toca. Aí às vezes responde ou às vezes não. A prefeita aí tem respondido todos os ofícios. Apesar dela responder muito inocentemente, que eu acho que há outras pessoas que fazem para ela responder e não sei se ela não se atenta, porque se eu sou um prefeito, eu não assino uma resposta daquela, que o meu bairro, cuidado por mim, não tem condições de transitar nele. Eu não assino, você é inocente demais, entendeu? Simplesmente ela deu mais uns cartuchos para você. Não respondeu. O secretário de Obras, Serviços Públicos, é o seu Arnoldo, é o esposo dela, marido da prefeita. Bom, ele já respondeu de uma outra forma, mas ele é político velho. Ele já me respondeu de um outro jeito, o que faria, o que não faria. Até ele usou até o que eu coloquei, a sugestão que eu coloquei. Então, a mim agradou a forma que ele me respondeu. Porque agora, como ele disse, então, né, a joelha tem que rezar. Quando disse não por causa disso, então, se o problema, a culpa é sua, se a sua casa não tem porta, porque você tirou, então você deve devolver a porta no lugar, não seria assim? Então a secretária me respondeu que não tinha condições. Então ela tem que acessar, que ela é secretária de uma pasta, ela tem que acessar os serviços públicos e informar. Falar, olha, inclusive eu estou respondendo isso para o pessoal de lá. Vamos arrumar? Vamos agilizar? Teria que ser assim, mas não foi. E ele, por sua vez, ele respondeu de um outro jeito, uma outra situação. Então, a partir do momento que ele me disse que aquilo é possível, então eu também tenho como cobrá-lo. Dizer, olha, em data tal, o senhor disse isso, mas não fez. Ou nem iniciou, porque a prefeitura depende muito de licitação. Sabe? Essa trava que o Tribunal de Contas, se não coloca, fica pior. E se coloca, demora, porque às vezes parece 3 empresas. E nenhuma empresa atende àquela necessidade. Então você tem que sair daquela licitação e ir para uma outra. E elas demandam um prazo, as licitações. Você tem prazo para abrir aquele caderno de licitação, aguardar você fazer a proposta, aguardar o outro fazer a proposta. Isso enrola demais. Mas se você abre sem licitação, você pode gastar acima dos 95% que a lei de responsabilidade fiscal preconiza. Se você for além daí, você imagina, né? Um contrato de 10 mil, vira 50. E assim, né? A gente já sabe que algumas coisas não são muito severas. Mas sem isso, seria mais difícil ainda. Mas eu entendo que no caminhar dessa situação vai resolver. Eu falei para vocês da educação. A educação, eu acabei dizendo para vocês aqui, que são 39 milhões destinados, que tem as rubricas, cada uma vai para o seu destino. Isso que eu disse. Então, lá dentro desses 39 milhões, está o gasto do transporte. Nós temos a realidade e nós temos algumas coisas do município que o município faz. É um outro problema de vocês aqui. Aí a gente tem a parte da iluminação. Tem gente que fala assim, eu pago iluminação pública. A iluminação pública que a gente se reporta que nós paga, é toda que está dentro do município. É a iluminação pública da cidade. Eu saio de lá e venho aqui de noite. Então eu pago a iluminação pública para vir aqui, para estar claro.
Você sai daqui e vai para a cidade. Você paga a iluminação pública lá. Porque ela não destina por bairro. Ela é uma arrecadação para manter esse sistema todo funcionando. Então, essa é a questão da iluminação pública. Então, essa contribuição, que ela é uma contribuição que a gente paga, é nesse sentido. Aí, então tá, eu posso cobrar lá de Tirapina que coloque luz aqui no Planalto de Serra Verde, a contento, porque eu venho aqui. Eu não preciso morar aqui. Assim como você pode cobrar lá de uma rua da cidade lá que você costuma passar, você vai na igreja, não sei aonde, e tá escuro, você pode cobrar da prefeitura lá. Porque você faz uso dali e está pagando iluminação pública. Entendeu? Então tem um determinado valor. Esse ano aqui foi estimado cerca de R$1.800.000 para a iluminação pública. Para as necessidades dos bairros, para a troca de lâmpadas, dessas lâmpadas amarelas aí para LED, que ilumina mais. E inclusive o contrato com aquela empresa de Jaú, que não é a Electro, não é uma empresa terciarizada para fazer. Troca de lâmpada, colocar braço onde falta, fazer apontamento e até mesmo fazer o documento para que a Electro dê a possibilidade deles fazerem a manutenção que é necessária. Essa empresa é de Jaú. Só que eu não sei como é que funciona, tá? Já fala já. Essa empresa é de Jaú. Então, entre esses R$1.800.000, está o Planalto Serra Verde, está o Bar, está tudo mais sul, está o Broa, está o centro da cidade. Então, essa empresa é feita um levantamento por semana, num determinado local onde as pessoas questionam, porque queima a luz, acontece qualquer coisa, as pessoas questionam. Então, faz o levantamento, na outra semana a empresa vem e faz a demarcação para vir realizar os serviços. Eu entendo que o que pode estar ocorrendo também, porque demora um pouco. Às vezes uma demanda de serviço você tem que usar 10 pessoas e é um contrato seguro que você vai receber com uma prefeitura, se na sua empresa você contrata 5 pessoas. Você economiza. Então os serviços ficam deficientes. Mas que culpa que vocês têm com isso? Nenhuma. Tem que ver o contrato. Atender em quanto tempo? Quanto tempo tem empresa? Porque se você deixar, você não fiscalizar, o cara fala, eu vou pegar 10 caras nada. Eu vou dobrar, não sobra quase nada, vai sobrar só 20%, 10%. Então eu vou contratar só com 5 caras. Um dia eu mando um para o Serra Verde, outra semana eu mando outro na cidade. E eu vou fazer. Estou me mexendo, é que nem baile, né? Todo mundo está dançando. Mas dançar mesmo é bem diferente. É a mesma coisa. Então, você fica balançando ali, você está dançando. É a mesma coisa. Então precisa ver se esse número de funcionário que está na empresa, por um valor que a empresa foi contratada, é suficiente para atender o município. Aí entrou o vereador, tá vendo? Foi o vereador fiscalizar. Foi o vereador ver. É suficiente? Papel dos 11? Papel dos 11. Porque não é fácil você pegar tudo isso. Não é fácil. Então você precisa conhecer. Então o que você precisa para ser vereador no município? Conhecer o seu município. Ir lá pro outro, lá pro outro, você vai bater tambor para louco dançar. Porque tudo quanto é valor que vem do município desprendido, eu consegui isso, conseguiu não, já era destino, máquina. Quantos municípios receberam máquina? Uns recebeu 6, outros recebeu 4, recebeu 10. Quantos municípios recebeu? Ano eleitoral, essas máquinas estavam tudo paradas, encostadas num lugar, então eles pegam, manda para Iterapina, aí você faz um ofíciozinho, não, 2 para carregador, manda para Iterapina, manda para Nalândia, manda para todo quanto é lugar. Poupa tempo. Mesma coisa. Quantas cidades recebeu os top? Tudo no ano eleitoreiro. Ambulância, no ano eleitoreiro. Ultrassom, no ano eleitoreiro. Então são coisas que é do executivo fazer. Quando a parte da vereança... Então você imagina, juntar 11 vereadores, bater o pé na parede aqui, ó, e dizer, eu vou ver o contrato. Amanhã isso aqui está um dia. Isso aqui está um dia, de lado a lado. Mas um vereador, ou 2, bate na parede, ou 3, fala, ó, amanhã eu vou ver o contrato. Aguenta porque aquele vereador é carne de cabeça. Mas até que ele denuncia, levam 6 meses. Dá tempo de dar uma ajeitada. Nós vamos informar o Ministério Público que nós estamos fazendo a rua de cima. Você está vendo qual é a diferença? Então é por isso. Então o que eu estou falando para vocês aqui, vocês podem gravar, mandar para onde vocês quiserem. Bom, essa é a outra situação que eu sei que envolve vocês. E aqui também, essa parte da energia. Então aqui, as 4 situações o transporte escolar, que não está contento. A outra situação, entrar dentro do bairro para pegar os pacientes, pelo menos mais próximo da casa deles.
uma outra situação. A obstrução daquilo lá em cima. Vocês não têm por onde sair, fica caçando qual caminhão está afastando para vocês poderem passar. É um absurdo aquilo lá também vender. É uma outra situação. E a outra situação de vocês é a iluminação e as ruas. Vocês não têm rua, vocês têm estrada de carroça. Que a máquina vem, os funcionários da prefeitura são... Eu sou presidente do sindicato, tá, pessoal? Então defendo o funcionário de ruim e dentro. É o meu papel é defender. Na realidade. Tá real, vamos resolver no real, tá? Eles são operadores de máquina. Eles não são patrulheiros de estrada para fazer. Então não adianta. Por isso que constrói esses barrancos aí, ó. Mete ela assim, ó, vai levando ela assim, ó. Vai indo com aquela frente empurrando, e vai jogando buraco aí. Chega lá na frente, faz um catombo, aí faz um quadrado, que é a curva de nível, né? Olha como que é feita a curva de nível nas usinas. Se a água fica parada assim. E tá juntando mosquito. Entendeu? Por que a água fica parada assim? Porque o patrulheiro não sabe fazer as curvas de nível, a distância e onde jogar. Os matos nas Então não tem. Nós não temos patrulheiro com esse conhecimento. Seria qualificação funcionário público. Seria? Então, o que precisa? Precisa arrumar esse bairro da manutenção, não só esse. O bar tá do mesmo jeito. Aí vai crescendo. Daqui uns dias vocês vão ter que dar um jeito de abrir o portão de entrada por outro lugar. Porque vai crescendo o barranco na porta, vocês não acessam mais a entrada das garagens. Ali em cima tem uma casa assim. Vocês não acessam mais. Vai ter que furar um buraco pro outro lado. Porque ela vai afundando e vai subindo. Só vai tirando a terra, não Só vai tirando a terra. Essa estradona aí era uma estrada larga, bonita. Né? Olha ali que jeito que tá o carregador. Tá virando um carregador de carroça. 2 carros não Difícil. cabem. Lá perto de casa mesmo, conforme o carro, lá perto de casa mesmo, conforme o carro ele não passa. Um carro só. Exatamente. Porque fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Fez assim. Aí chove, cata aquela terra, porque aquela terra, ela não nasceu ali, ela não faz parte da paisagem. Ela foi colocada. Então a chuva bate em cima, carrega para baixo. Aí a máquina vem de novo, enfia a pá, diminui É um funil. o espaço da estrada e vai funilando. Na verdade existe um mapa, né? Existe um mapa do bairro, Existe. onde lá tem as medidas das larguras das ruas, que é no mínimo passar 2 carros. No Né? mínimo 8 Pelo metros, que eu vi lá- deixando um de guia cada lado. É. Lá não, tem uns que é 1 e tem uns que são 2, porque ainda mesmo tirando 2 de cada Eu calçada. falo 8 metros. 8 metros De abertura. de rua, de abertura Entendi. de rua. Aí você tem que deixar pelo menos 1 metro para lá, para calçada, e 1 metro para cá, para calçada. Ou 1,20 m quando tem rua de poste. Tá. Porque, Essa viu, é a Brodante, distância. esses É dias o eu tava mínimo, passando, tá? Em avenida é 12. esses dias eu passei em frente da Gadoneira, eu tava vendo aquela 8 na esquina que vira pro lado do São Dionísio ali. Ali o mato ali tá enorme. Você vai passar para atravessar a rua, acho que todo mundo conhece que pedacinho que desce para Cachoeira do São Dionísio. Só tem 2 triozinhos que é o arrasto do carro. Só. Se vier 2 Não tem carros, esquina. não passa. Não passa. E ali- não passa. Ali, Ali é uma rua principal do bairro, ali é a entrada do bairro e não existe a entrada. Porque se fosse fazer a entrada era ali, né? É, então. E até onde você Essa- vê. essa Esse entrada cuidado aqui, aqui seu foi quase um caminhão de areia que comprou para trabalhar na obra dele lá. Essa Veio primeira a chuva e entrada, levou tudo embora. que aquela estrada era tão bonita, que ela passava de a par e descia pro lado da Guanabara da Toca ali, dos Góis. Era muito bonita aquela última lá. Aquela estrada ali ficou parada, morta, porque quando foi para fazer, eu me lembro que era para tentar abrir para dar acesso para cima ali, sair na rodovia. A rodovia da época, os responsáveis pela rodovia na época, não quiseram, porque aqui os veículos têm baixada. Então, o risco de acidente lá era muito maior que aqui. Eles entenderam que aqui seria uma visão maior, né, você vê mais longe, e ali você aproxima de uma baixada. Desenvolve velocidade e diminui a distância da visão. Que é o que acontece com nós quando abrir a Mas essa informação não por causa do procede. ventilatinho. Nós Eu me lembro disso, cara. Porque nós conversamos. Mas faz muito tempo. Um isso problema aí. que tem nessa Mais de sinal 20 que liga aqui Mais de a 20 estrada de terra
no nosso bairro aqui, que poucos usam, inclusive, Ah, até lá, que tem concessão da Eixo, eu tive o contato com o engenheiro de tráfego ali. E ele era um cara de São Paulo que veio através do ex-deputado estadual. E ele nos informou, falei, o que precisa? É 500 metros antes e 500 metros depois para poder fazer a área de desaceleração e a área de aceleração. Do jeito que tá, inclusive ali, a gente desde quando eu tô há 6, 7 anos, eu não sei o que é verdade nisso, talvez você saiba mais que nós, porque você tá 4 mandatos, você falou, né? Sim. São 12 anos, 5, 20 anos então. Fiquei fora que não concorri. A gente só escuta falar, não, a entrada do bairro não era para ser pela rua 1, não era para ser pela rua 7, porque faz ali, ia fazer parada de ônibus, com recuo, parari, pororó, faria entrada ali. No final das contas, enfiaram um totem lá na entrada lá, dinheiro nosso, né? Um totem muito bonito, por sinal, para quem gosta de arte abstrata, porque muita gente entra ali pensando que aquela cachoeira aqui para baixo, Dona Sebastiana, acho que a cachoeira aqui para baixo, é muito mal elaborado. Mas aí não deu caso. O problema mais grave, que a gente viu, inclusive na época de chuva, que nós tivemos uma época com muita chuva aqui. Eu vi lá, os meninos filmou lá, eu vi. Viu? Eu mandei filmar, eu mandei o pessoal da Eixo, o pessoal da Eixo desobstruindo a Boca de Lobo pro lado de lá e virou um rio pro lado de cá. Eu lembro. Aí E passa. minha casa que fica logo Como abaixo da virou um dele, cachoeirão. a minha casa inundou. Inundou. Eu tenho vídeo aqui. Na verdade, assim, a água da pista pode vir para dentro do bairro? Pode. Isso aí é lei. Sim. A água da minha casa pode passar dentro da casa do seu você tem irmão? que escolher. Pode, é por lei. Só que ela não pode causar dano. E aí o que precisa ser feito? Segundo me falaram, o senhor Arnoldo falou assim que ia ter uma reunião com eles, porque eles que têm que tomar conta lá, fazer bolsão lá e fazer essa água sair com pouca velocidade, porque toda vez que chove aquela enormidade, ela entra para dentro do bairro e vem arrasando tudo por baixo aqui. Já se não bastasse nas outras ruas que são arenosas lá, que já acaba com elas, essa da rua 7, ainda o que eu fiquei mais sentido assim, falei, gente, é justamente a rua que passa o ônibus escolar. Isso aí ficou mês, porque não pode vir arrumar, porque tá chovendo. Ficou mês perto da casa do irmão, lá em cima do Valdecir. Buraco de 70 centímetros, gente. Absurdo. É buraco. E assim, e as crianças têm que subir para pegar o escolar lá em Um cima. pedaço da rua 7, Tá lá no ali, buraco entre a ainda. 2 e a 4, o buraco tá lá ainda. Então vamos responder nessa parte aí que você foi. As ruas do bairro do jeito que está e lá em cima do jeito que está. E a obstrução da entrada de vocês ali. Eu fui atrás do secretário de Serviços Públicos. Ele me disse o seguinte. Dia 10, agora de junho, inclusive ele me chamou para acompanhar. Se eu tiver dia 10, dia 7 eu vou para Jaú, que eu estou fazendo tratamento lá. Se eu tiver dia 10 em Tirapina no horário, eu vou acompanhar a licitação. Porque ela é interessante, tanto para aqui quanto lá para o bar, que está nas mesmas condições que vocês, sem acesso aí, virando esse caos que está aí. Então, dia 10 é a licitação, já é a licitação de uma empresa terceirizada, que ela vai fazer exatamente o serviço de patrol aqui e em Ubá. Então já é a licitação, não tem mais preparo, não tem mais nada, já vai licitando já. Provavelmente essas obras devem iniciar aqui até o final do mês de julho. Como vai ser isso daí? Segundo o secretário me disse, vai gravando, hein? Que eu vou mandar para ele. Opa. Se mentiu, parceiro, tá na roça. Segundo o secretário me disse, dessa licitação, me fez o convite para que eu fosse lá participar. E assim, ó, vai deixando o meio de fazer a manutenção aqui e o meio de fazer a manutenção em Ubá. Para isso não acontecer mais. Então, no primeiro contrato, no primeiro momento, eu acredito que virá máquina de patrol, máquina pesada, acho que 2, 3 para estar arrumando, caminhões e tudo. Depois, deve ficar uma máquina, mas isso com o operador certo, que sabe fazer estrada e sabe fazer rua. Porque esse é o patrulheiro, é o cara que faz estrada e faz rua. Essa empresa vai ficar dando manutenção aqui, nesses 2 primeiros momentos, e manutenção em Ubá.
É acertar e dar manutenção daqui e manutenção do bairro. Eu acredito que não vai embora para ficar as máquinas da prefeitura vindo quando precisar. As máquinas da prefeitura eu acho que vai ficar mais a título do BROA, que não tem tanto esse problema que vocês têm também, mas não é tanto assim. É possível dar uma agilizada, melhor, diferente daqui, fazer tanto barranco que nem fez aqui, e estradinha de carroça, e os caminzinhos, né? O BROA ele já está um pouco mais assim, arrumado, vai arrumando a central, vai descendo com aquele piso intertravado, sabe? Então já vai dando uma qualidade de vida melhor para ele. O que está pior mesmo é vocês e o bar. O bar está fazendo a vicinal lá. Vocês sabem o que está fazendo, né? O governo que saiu, ele deixou pronto lá, que aquilo ali era uma reivindicação de mais de 20 anos, agora está fazendo um asfalto lá. Então, com certeza tem que arrumar o bairro, porque como é que você faz um asfalto, você sai, você chega dentro do bairro, não tem para onde você andar, não tem como. Então ele disse isso para mim. Aí eu falei da situação da entrada lá com ele, da obstrução de vocês. Ele falou para mim que ele já veio conversar com a pessoa que é responsável por aquele comércio ali 3 vezes. E não resolveu. Então, ele resolveu da seguinte forma. Ele tem 2 engenheiros, que são engenheiros propriamente dito dessas situações. Um chama Fernando, o outro ele falou o nome e eu esqueci. Mas é funcionário da prefeitura. Ele vai estar aqui na segunda ou na terça-feira da agora, da próxima semana, olhando ali, vai trazer esses engenheiros para que eles dêem uma solução. Como que faz isso aqui? Como que tem que fazer? Eles escolheram exatamente isso que tem que fazer. Porque eu não saberia dizer se ficou na ordem, se ficou certo. Se nós ficarmos esperando a eixo resolver, nós não vamos conseguir resolver. Então vamos resolver a parte que é nossa, e aí a gente enfrenta a eixo para que a eixo resolva a parte que é dela. Porque na parte da eixo você não pode mexer. Não, tem que ser distante, tem que fazer assim, tem que fazer assado. A eixo é assim, que é a outra concessionária, né? Agora na parte da prefeitura nós podemos mexer. Então vamos mexer na parte da prefeitura e vamos buscar a empresa para que ela faça a parte dela. Para desobstruir para vocês ali, porque ali não tem condições. Aí ele disse para mim, inclusive eu fui lá perto de uma hora de almoço, falou, não tem, mãe. Falou, não tem jeito, você não sabe para onde você vai, você não vê nem a entrada do bairro, sabe? E esse Nem a contrato entrada, que está engavetado aí, e nem a a saída. respeito do trevo do bairro aí. O Tanto senhor para lembra entrar dessa? no bairro como Então. para sair. Tem vezes que você tem que parar atrás do Eu, caminhão, esperar ele eu dar a acredito, pista. Ô, senhor, Claudete. que é possível lançar a mão daquele contrato lá que a gente viu, que era para ter sido concluído em 2019, né? Isso, foi o que Um você contrato falou. no valor de 35 mil, que ia mudar o 201, a gente, né? O senhor lembra disso? Eu lembro esse moço. Então, mostrei para o senhor, eu achei isso lá. Então, eu acredito que é possível ele ser utilizado, porque se houve um contrato, houve um mapa. Se houve um mapa, houve o serviço de uma engenharia. Porque como que contratou a empresa por 35 mil se nem um engenheiro disse nada? Então, é para ter alguma coisa. Eu acho que é dentro desse contexto. Pode falar. Vou fazer uma pergunta a todos. Essa entrada aqui principal, toda vez que chove, os calçados cheios de buraco, né? Sim. Na minha opinião, que seria legal o quê? Fazer as coisas do nível, né? Bem feita, né? Porque pelo que eu vi ali, fizeram uns buracos ali. E outra Cheio coisa de água, também, pô. ter a entrada e saída. Que nem essa principal, por exemplo, dá um jeito de sair lá. Que às vezes aqui já aconteceu de eu estar com o caminhão parado ali, e a gente ficou olhado. Muita gente ficou. Mas para resolver isso aí, a gente pode ter fazendo outra saída. Porque essa principal aqui do Mato Grosso, ela sai na rodovia lá. Sai. Antes dessa daí, a gente passava pela Flora. Eu lembro. E passei várias Flora. vezes por ali. Mas que ela foi lá, ela fechou. Fechou. Não quer que ninguém passe mais lá. Então é Exatamente. só a ideia, não sei se todo mundo concorda ou não. Então o bairro seria o quê? Uma entrada e uma saída. Mas ela fechou É ali, que nem- mas só que ela utiliza a rua do bairro aqui. É que nem lá em Tirapina. Como que é engraçado. Se fechar a entrada da pista para cá, o pessoal tem opção pelo Valo Verde, Sim. vir por dentro. A de Então terra, o né? bairro aqui seria legal fazer isso também. Então, e toda vez que for fazer for arrumar aí, fazer curva de nível. Mas pelo que eu tô vendo, não tá resolvendo. O que eu... Não, isso aí não tem... Agora, uma coisa legal que seria também, o que seria no meu ponto de vista? Cascalhar. Pelo menos aquela principal de cima e essa de baixo. Pelo menos em As volta que a- do que a bairro, chuva né? Pelo menos em volta do mais, bairro, né? que é entrada e saída. Eu acredito Porque que o pessoal que tá haver nas cascalho, ruas, viu? o pessoal que tá Porque nas se a ruas- máquina certa vier fazer, Ele fazer tem tudo. como você cascalhar. Porque as pessoas que estão na rua, ela tem acesso à principal de um lado. Ele vai saber fazer. O cascalho, na verdade, joga só lá nos comércios lá em cima. né? É, só joga lá mesmo, é isso. E nas ruas Só do joga meio. lá. Sem Então seria já. Eu moro na. Eu moro na 24. Então. Moro na última rua. Então seria legal cascalhar fora,
que seria bom pro ônibus da escola vir, ele vai passar volta do lá, bairro, ele né? vai contornar aqui e pegar, ele entra e sai. Porque eu não Então, entendo. só uma observação. Por que que a Flora fechou as entradas que nós tínhamos que saía lá na Isso, entrada dele? lembra? Nós temos O que sair moti- por lá. o motivo Assalto. que foi fechado porque teve uma sequência enorme de assaltos durante 2 semanas aqui. Sim, Aí roubaram coisa na minha obra lá, roubaram Sim, Antônio, roubaram Vitorino, que foi um... Então, por conta disso que ela veio, ela fechou, porque Sim. tinha umas entradas intermediárias. Tinha. Tinha dela aqui, tinha uma no meio e uma lá na saída lá. Sim. Isso aí a gente lembrava porque nós É, usávamos aí. também. Não Sim. era boa também, mas Sim. quebrava um galho. isso. Aí por conta dos assaltos foi fechado. E por conta desse fechamento, por incrível que pareça, os assaltos, os roubos, os assaltos, diminuíram também. Sim. Mas nós precisaríamos de uma outra opção, É. porque a gente fala daquela rua lá. Sim. Só quem mora aqui conhece a Rua 9 lá. Rua 9 parece que não, já falei com o Arnoldo, parece que não pertence ao bairro. Não tem poste de luz, Não tem nada. não passa água e não tem rua, porque o dia tem que deu nada. aquela sequência de chuva, aquilo ali não viu nem os caminhões que fazem entrega Não. no barzinho do senhor aqui, não sei se é nesse Mato nessa- Grosso aqui. Não chegava. Não sei. Ele Absurdo, virava gente. desse de ré aqui, ó. E pelo que eu vi ali, passaram a máquina ali, mas fizeram um porto de areia ali, na verdade. Sim, Porto sim, de areia. ficou bonito. Então tudo isso eu É. falei com o secretário diretamente com ele. E ele me garantiu que dia 10 vai estar vendo essa licitação. Eu vou acompanhar, terminar a licitação, eu ponho no grupo 6. Pessoal, de fato ocorreu a licitação. Foi isso Então, mesmo. na minha opinião, a Contrato primeira é indicação isso. seria as estradas, porque Arrumar a rua. você tem que entrar, sair, É, né? arrumar a rua. Iluminar aqui também é principal. arrumar E aquilo outra lá, questão pra vocês também entrarem que e eu- sair lá sem risco, do jeito que tá lá. E outra questão também é o transporte. Tem muitas pessoas de idade aqui, até minha esposa, Tem de metro, tem irmão? gente que usa o circular, Que é por escolar internet. para estar trabalhando. Sim. E aí passaram um Quem que é a sua converseiro aí, esposa? a Elisandra. Ah, E passaram um converseiro que vai cortar a carona, eu não acho certo, isso aí vamos não lá agora acho pro outro justo. caminho. Bom, então, É, pessoal, e outra essa coisa, parte... e outra coisa também é mais isso. importante, eu vejo muitas pessoas de idade, Hum. e eu também vou, não tem um ponto de ônibus lá na entrada, lá na principal, nem pro lado de cá, nem pro lado de lá. Então pessoas vão para Tirapina, tem que ficar no Na frio, chuva. na chuva. Eu não acho legal. Pô, e um ponto de ônibus, não Deve precisa ser uma de licitação gurita, né? fazer um ponto de ônibus. Uma gurita. Uma Isso aí, eu boletinha. acho que não é prefeitura. Isso aí toma a impressão que deve ser solicitação feita na ilha. Então, Porque na ilha- então eu acho que uma goletinha ali seria legal, pro lado de cá e pro lado de lá. Eu não sei a distância que eles E fazem. depois isso, tem mais eles também, não sei, parece que eu vi fico um. devendo. Parece que eu vi um documento lá que você mandou no grupo lá, Ah. é a questão de alça de acesso, ou uma passarela, alguma coisa assim. Tá muito perigoso pessoas atravessar, principalmente pessoas de idade. A gente tá Eu não sei se tem Pessoas alguém dando aqui da pra época. Você Eu vai não sei atravessar se aqui, lembra. se você vai pegar o circular que vai para circular, por exemplo, você tem que atravessar, você tem que contar com a sorte. Gente, Eu mesmo. Então, esses Eu dias já agora- falei, Claudete, eu já falei no grupo, falei para várias pessoas que você ouviu lá, É perigoso. um ponto de ônibus para a prefeitura não é nada. Às vezes fala, nós vamos ter que abrir lá uma licitação, abrir abriu verba, vim verba, precisa de verba para fazer um ponto de ônibus. Não, a passarela, na verdade, ela faz parte, vou deixar bem claro, ela faz parte. O pessoal da prefeitura falou que não faz parte. É mentira porque eu tive acesso a um cara que está dentro da Artesp lá. Sim. Faz parte da concessão da Eixo. Só que ela não é obra de prioridade. Então, assim, na concessão de 30 anos, ela pode fazer a passarela lá nos 27 anos. O que eles tentaram fazer, na época, ainda quando tinham há 20 e tantos anos atrás, que é essa briga? o que tentou recentemente um ex-deputado estadual que perdeu também, tá fora. Ele tentou colocar porque ele era da área de transporte. Então, na reunião, ele tentou colocar um aditivo dentro do contrato, passando de que fosse 27 anos para 15. para 15 ou para menos, para passar como se fosse uma ordem prioritária, mas demanda uma outra coisa. Aí o que eles vão fazer? Eles têm que vir aqui, ver quantos carros passam para lá, quantos carros passam para cá.
quantas pessoas vão acessar a coisa para ver se de fato faz. Então o processo faz assim. Você viu que na frente da Honda andou rápido? Uma empresa Mas aí foi que eu comentei, nós comentamos com a dona Graça numa reunião que nós fizemos lá. O que precisa, aí entra ela. Sim. Cobrança da Eixo para que eles, porque aí não é, eu vejo os velhinhos, cortar o coração, porque eu vejo a pessoa de idade lá, uma pessoa deficiente querendo ir para Rio Claro, querendo ir para Itirapina, pô, Esses dias agora teve um Sem problema no contar que ônibus. pra sair daqui de baixo pra chegar vai ter até lá, já é uma romaria. Da VB que transporta, né? Da VB. O pessoal tava pegando o ônibus daqui para Itirapina para retornar, para não precisar atravessar do outro Eu lado. já vi muito isso. Certo? Tudo bem, é direito nosso. Então a segurança nossa vida. Só que o motorista, não sei se é ordem da empresa, se é ordem de alguém, ou ele está fazendo por si próprio, ele está bloqueando as pessoas. Ele não quer levar. Não pode pegar o ônibus desse lado aqui, dar a volta e mandando para a pessoa estar descendo o ônibus. Na verdade funciona assim, gente. Ó. Porque você vê, você vem lá pra cá. O horário de passar aqui é 5h20, 5h30. Cheguei e está passando 6 horas da tarde. Ele ir para Tirapina, 6 horas da tarde. Já é o horário de estar retornando. Minha filha vai pegar o ônibus, vai para Tirapina, ele pode ir para Rio Claro. Mas não, vai ter que descer a rodovia para não, senhor. Porque se a minha filha atravessar para o lado de lá, não tem um ponto de ônibus, não tem iluminação. É circular. Ônibus de linha, eu sei que não pode fazer isso, mas ele é um circular. Não, até o ônibus de linha, se você quiser parar no meio suburbano. Você paga a passagem inteira. Então, mas aí você pagar de Rio Claro a Itirapina e pegar aqui, pode. Então, é isso que eu tô perguntando. Aí pode. Porque se você paga, ó, você pega o circular. Porque você circular, pegar a aqui e passagem descer em integral. Tirapina, você para mim pede Rio Claro, O senhor Tirapina. pode entrar no circular em Rio Claro, o senhor anda todos os bairros que ele quiser. Se o senhor não quiser descer dele. Eu viro mesmo pé do circular. Não é? Então, é isso aí. Aí pode, né? Aí pode. Agora, para pegar aqui para ir para Rio Claro, não pode. Tem Você vai pagar a passagem Rio Claro e inteiro, Tirapina. é. Então, você pode ir até de Rio Claro, tem Tirapina, como que não? Porque demora. Agora, se fosse, tipo assim, passagem cortada, sim, é isso que eu tô falando. de Planalto Serra Verde a Itirapina é X. Por um quilômetro. Aí tudo bem, eu concordo. Entendeu? Mas não é a passagem inteira. Ô Claudete, o motorista anterior pegava-se aqui, mulheres com crianças no colo, idosos, montava aqui, ia até Itirapina, da VB Transporte. Certo. Pegavam todos do lado de cá para não atravessar a pista, ia até Itirapina para ir para Rio Claro. Esse é motorista novo, ele está cortando todo mundo. Ele disse que não vai levar. Inclusive ali, ó, o irmão ali falou para a filha dele que não vai levar, vai ter que descer lá na rodoviária e pagar outra passagem para ir para Rio Claro. Mas aí é fácil, ele faz uma reunião com o cara lá, ué. Você marca com a empresa. Porque sabe o que acontece? Se fizer do jeito que ele está querendo que faz, pegar o ônibus lá do outro lado, as mulheres com criança no colo, os idosos, vai ter que atravessar a pista do mesmo jeito. A pessoa já faz isso aí jeito. para quê? Para não ter que atravessar para o outro lado. Exatamente. O que é importante para eles? Andar com passageiro ou andar vazio? Então, Ou então, funerária. Tem um problema muito mais grave assim, né, Claudete? aí outra coisa, Claudete, adolescente, que é a filha do irmão ali, é uma adolescente. Ficar no escuro. Uma adolescente ficar no escuro do outro lado da pista esperando um ônibus, que não tem um ponto, não tem nada. E o pior é atravessar a rodovia. Que a gente já viu o idoso cair. A Maria Gomes ficou viúva assim. Foi Aí que entra você de novo. Que nós já vimos que você é assim daquela que bate o pé mesmo. Esse problema, infelizmente, gente, eu vou falar para você, o que o motorista fazia, pegar o pessoal aqui, levar para Itirapina e trazer, quebra galho. Não existe isso aí, até porque aqui não tem área de desaceleração. Pro lado de lá ainda tem até a balança. Ele pode desacelerar porque existe um recuo para ele desacelerar. Aqui, nós sabemos que nós não tem, nós temos um quebra-galho na entrada do bairro aí. Ridículo, diga de passagem. Tem hora Não dá nem pra ver, O risco de um acidente nosso, de você sair da faixa de rolamento e vir pro acostamento ali e ter que frear ali em 50 metros para entrar no bairro, acontecer um acidente, é muito grande.
Por sorte Tem uma nossa, câmera que bem de frente pro bairro. não aconteceu. Mas isso aí que eles estão alegando, você pode cobrar, dar um empurrão lá para saber por que não sai tal de passarela, por que não tem ponto de ônibus para cá, ponto de ônibus para lá. É que daí Eles vão vai ter alegar que não vai tem tempo. entrada no bairro. É essa Porque que é. eu até citei o dia no grupo lá, eu acho que eu até coloquei no Face também pra Dona Graça ver lá, ver lá. Um ponto de ônibus não precisa, no meu pensar, não precisa de uma licitação e muito menos de uma verba. Não, Isso aí pode tirar de um lugar e colocar em outro. Essa aí é por conta. Ela tem que solicitar eixo e a eixo que faz. Então, mas vamos supor, se a eixo não fizer, a prefeitura manda fazer também. É mais ou menos assim. A hora que ela mandar ela manda para eixo. A eixo vai lá e puxa o contrato da concessão. Sim. Não tem o pedido de ponto de ônibus lá. Sinto muito. É assim que vai, viu? Então, tem que ter boa vontade do contrato. Então tem que ter boa vontade da parte da prefeitura para fazer isso. Tem que fazer de retorno. Não, porque o município não pode só no nosso. terras que é comandada pela terceira, entendeu? Então o município, se ele for fazer, o município fazer o ponto de ônibus, que eu acho que é mais do que justo fazer, ele tem que recuar aquela margem de segurança que pertence a isso. Porque se ela não constrói, ela não tem no contrato dela, eu não tenho. Oi? No caso No do caso nem do lado pode. de lá nós não podemos. Nem pode fazer. Porque se você recuar, você entra em terra dos outros, no Exatamente. sítio dos outros. Se você fizer em cima da concessionária, você não tem autorização dela. O órgão que pode, na verdade, eu Do pularia lado de eixo. cá é possível fazer. Eu pularia eixo. A eixo é de Não, e vai na Artesp porque a Artesp é o órgão regulamentador e ele cobra as coisas. Aí eles vêm, viu? Eles vêm. Se você cobrar, fazer esse tipo de cobrança, como o problema da água entrando dentro do barro, Ricardão, se você cobrar deles, eles mandam o pessoal e faz. Eu vou fazer o documento, vou mandar para vocês como é que eu vou enviar esse documento. Aí vocês veem. Ó, tá faltando Sem uma dúvida, com coisa, ponto tá de ônibus faltando dos dois nada, lados seria muito. E a passarela mais Isso é o que eu ainda. falo para vocês, que é o atendimento a longo prazo, porque nós vamos depender de mexer com outras pessoas. Não com o Ô, gente, uma passarela para eixo ou para o governo. hoje tem aquelas passarelas montadas. É só os montar, caras meu. não vê assim. É falta de bom senso, sabe? Os caras não vê assim. Não vamos esperar acontecer o pior para Gente, depois fazer olha, alguma coisa. esse pedido dessa passarela aqui na frente tem mais de 20 anos. Ah, tem. Da batalha dele. É mesmo. Mais de 20 é anos. mesmo. E a Essa dona saída Graça do bairro falou nosso que aqui. isso Olha, daí eu nós fui temos que atravessar assaltar o terreno ele, dos uma outros. delas. Reunião com o Denite. Ó, Reunião legal. com a Artesp. Sentido Rio Claro, né? Reunião em Brasília, que esses meninos Que é foram no pra terreno do- lá. É meio coisa de retorno, ó. Faz um retorno ali, o outro lá. E o outro, quando tem tempo, faz. Não tem que ter o retorno. Acha mais onde? Eu vou de carro todo dia, porque a bola não para. É. Aqui pra mim Você vê, custava, Ó, sabe no meu ponto de vista, é meio Vou falar pra senhora agora. Não precisa fazer a passagem, você no retorno já vai dar bom. Arrumar aquela Aí saída. vai servir pra cá e pra passar pra O dia de julho eu faço ali. Não vai fazer Já uma... uma vez Na verdade, a saída da base ali, a base foi desativada, né? A base da eixo. Dá pra fazer o retorno por ali, pra jogar lá no trevo ali. vai ser esse contrato dessas máquinas. De repente vocês vão ouvir alguém falar, porque esse contrato de 3 milhões é muito dinheiro. Não é. Não é. Porque se ela vai dar manutenção, você vai arrumar todas essas coisas, você vai precisar de máquina. A hora de uma máquina não é barato. Direto, eu vou falar pra você. A hora do patrulheiro também não é. Teve algumas situações aí, eu quase pensei de chamar uns 4 colegas aqui do bairro aqui, seu Luiz, e nós mesmo fazer uma coberturinha lá pros idosos, ficar esperando o ônibus, nós mesmo. Não, infelizmente tem Colocar 4 hora que madeirinhas lá, vai colocar fazer telhinha brasileira, um banquinho de cimento, Fazer um ranchinho. tá resolvido. Agora A coisa do prefeitura tem que ficar brigando Agora com tem a que ver se Só terminando aqui, tem pessoal, concessão, a tem obra, licença para a fazer, porque construção senão do- eu vou chamar a polícia e levar você do lado da obra e levar pra cadeia. Para ônibus rodoviário. Rodoviário, velho. A construção desse ponto. A prefeitura do lado de lá, ela não pode fazer. Quem poderia seria isso.
Né? Então vamos ficar em cima da eixo. Pro lado de cá, na parte que pertencia à concessionária, seria eixo. Mas na parte que pertencia à prefeitura, de Rio, a prefeitura pode fazer. Uma guarita, né? Seria uma guarita. Esconder da chuva ali alguma coisa. Ah, dá para usar para criança, para ir para escola, dá para usar para vários motivos, né? Então é possível fazer. A estrada, aqui dentro, arrumar a estrada aqui dentro, porque isso aqui não tem rua, mas isso aqui é estrada. Arrumar essas estradas aqui, é essa situação, a nível de prefeitura, é essa situação dessa contratação dessa empresa, para agilizar os serviços. E vocês acompanhem, vocês são os olhos aqui, não pode um, vai o outro, o jeito está diferente, ó, o senhor aqui está fazendo diferente, tá aqui, deveria de ser assim, tem um conhecimento, porque eu estou mandando, não, quem que é o dono da empresa? Porque é vocês que estão pagando, é vocês e nós que estamos pagando. Essa empresa que vem para cá, não importa se ela vai custar 2 milhões, 3 milhões, mas ela vai atender o serviço, a necessidade, vai fazer direitinho, então, beleza. O ruim é quando você paga alguma coisa e você não tem aquilo que você pagou. E o fiscal desse povo é quem? Vocês. E quando tiver nesse bairro, quando tiver outro bairro. E a gente. Olha, aconteceu isso assim, chamou. Ó, os caras aqui dão mal resposta, trata mal, não quer saber, tá fazendo errado, tá fazendo do mesmo jeito que era. Ué, a gente tá aí para isso. Eles vão ser nossos empregados pagos com dinheiro das nossas contribuições. E licitado legalmente, da forma legal, e o recebimento pela prefeitura, que é o guardador desses valores. Viu, Cleto? Então, isso é desse jeito. Estou deixando aqui para vocês. Exatamente, senhor secretário de Serviço Público, o senhor me disse que essa empresa vai ser contratada e que a licitação é dia 10. Então vamos tentar resolver o problema de estrada, buraco, acesso ao bairro dessa forma. E, inclusive, lá em cima, aquele decidão de água lá. Porque se as máquinas estão aqui, é possível levar os caminhões de terra lá, fazer troca de terra, fazer o que tem que fazer. Né? Eu não sei. Para melhorar essa condição. Isso é isso. Não sei como funciona, mas já que está falando de fazer tudo isso daí, não sei como que é, como pode fazer ou não fazer. A limpeza desses terrenos que não tem nada, que está um matagal criando até onça de esquivira aqui esses dias. Cobra, Olha, a gente já não tem como obrigar os proprietários, porque isso daí, eu acho que além de enfeiar o bairro, desvaloriza as propriedades. Se melhorar, limpar, fazer, deixar, não igual tem terreno, tem duas chácaras lá perto de mim, da minha lá, que virou um deserto, não deixa um pé de mato. Está um deserto, está desertificado. Comunica de uma vez, comunica duas. Não mais vem uma fazer, grama, Da firma, a graminha na verdade funciona assim. Ela não vai cobrar o proprietário do terreno. É a única forma de o mato, sabe por quê? Porque ela não dá manutenção na rua dela. Aí cai no certinho. É aí que cai. Claudete? A prefeitura não vai notificar o dono do terreno que tem um mato, porque ela não faz a parte dela também. Exatamente, ela não tem... Ela tem que fazer a parte dela para depois ela poder notificar o cara e arrecadar. Porque parece que tem um projeto, uma lei lá municipal sobre multas por terreno sujo, se não me fala. Não tem? Tem algumas coisas assim, mas em Tirapina aí não tem definitiva não, que é puro feio. Quer dizer, eu concordo plenamente com o senhor, que tem que cortar mesmo da manutenção. Outra investigação que eu vejo aí, que todo mundo sempre comenta no grupo que a gente tá aí, a questão de segurança. Seria legal. Pô, a gente vai em Tirapina, você só vê a polícia fazendo comando, meu. Fazendo comando, pegando coitado. Segurança do bairro é muito importante. Eu acho que podia deslocar um carro da polícia lá, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, pra passar aqui nos bairros, pra ver que tá... fazer uma visita no bairro, né? O pessoal vê que tá tendo segurança. Às vezes você vê pessoa lá, 2, 3 carros de polícia parados, parando todo mundo na cidade. Eu posso fazer isso, Pô, a cidade é isso aqui. O capitão da gente aí... E bandido não vai ficar entrando na cidade e saindo da cidade, não, Bandido você tem que procurar ele. Faz 13 meses que eu moro aqui. Eu vi 2 vezes a viatura passar. 2 vezes. 13 vezes. Pelo menos 3 vezes por dia, vem pra dar uma passadinha aqui. Tá gravando aí, a gente faz. Perfeito, nós vem sempre mesmo. Outra situação, pessoal. A viatura passar lá em frente. As partes de iluminação. Eu falei lá, dona Sebastiana, da direto lá, na 24, que o poste é um pouquinho para cima, o que tem o braço de luz, acaba ali.
Aí desce o breu pra lá, né? Vai pra escuridão. Vai. Então eu expliquei inclusive que tinha a casa da senhora lá e mais outras que descem ali. A mata que tem do lado, que a, não sei porque E era aquele aquela ali- mata pro pessoal da A onça Porque da aqui tá assim. Pode tirar uma vara dali. Aqui tá assim, ó. O pessoal do grupo vê a polícia passando, porque é raro, né? Ó, roubou. Fica assustado, né? Assustado. Já roubo. pensa isso rapidinho, né? Teve roubo. Teve roubo. Aí já fica Aqui postando eu fico depois. assustado, tá tudo Eles- colocando na mente da todo pessoal. Então a pessoa não tá acostumada a ver polícia. Então passa o dia 3 vezes, um dia não vai. Nós não pagamos imposto pra ter esse mês. Só fica lá tudo fazendo comando lá na rua lá, Só rapaz. que tem uma Eu coisa mesmo fui pagar também. 3 vezes. Mesmo aqueles comando, fui pagar postos 3 ali, vezes. Sim. Tanta Seu máquina amigo, você acabou de passar, falar eu aqui agora. Bem, na verdade, todo mundo só quer, ó. É o carro, vem aqui, dá uma Então, voltinha os aqui, postos vai embora de ali, novo. do jeito que estavam ali, Daqui a pouco. e desse lado tem as árvores, né? Então, de um lado o posto, do outro as árvores, então a máquina faz por baixo. Então o que acontece? Fica essa Sei. Rua de fazenda. Então, ó, eu né? expliquei a situação Que nem da senhora lá. aquelas árvores do lado de cá, você não pode dar no poste. A situação do Mato Grosso aqui, que a Electro achou mais fácil parar a rede de fio lá do que trocar o poste. Pois a rede lá passou por cima, foi pra lá e largou o beco inteirinho no escuro. Na verdade, Claudete, ela vai explicar pra você que o problema é muito mais grave do que nós estamos falando troca de braço, de Não, pra isso aí LED, eu essas sei. coisas. Aí nós temos a Electro no meio do rolo. Aí vamos lá. Falei dessa situação também. Então na terça-feira, o engenheiro, que é a Comapa, que é a empresa contratada, paga com o dinheiro da iluminação pública, que eu falei aqui no começo da nossa reunião, que é destinado para isso, para trocar lâmpada, os braços, que poste e rede de guia de fio de alta tensão, esse é a Electro. A manutenção e a colocação, ou seja, aqueles postes, aqueles trevos, sabe aqueles trevos que clareia pra caramba? Aqueles trevos, aquilo lá é o município que faz. As lâmpadas que vão ser substituídas aqui, inclusive colocado lá na 24, lá naquele campo lá, nos campos mais escuros, é de LED, tá? São lâmpadas de LED, então vai ficar bem clarinho, vai ficar um dia, se Deus quiser. E esses caras vão estar aqui na terça-feira. Já veio o pessoal aqui, não sei se vocês viram ele, quinta-feira aqui, já fez o levantamento do que eu havia falado, rastreou, fez o mapa e levou. E na terça-feira esse pessoal da Comapa, dessa empresa, vai estar aqui. E ele vai fazer esse levantamento. A parte que for da Electro, eles vão ter que escrever que aquela parte é da Electro. Que eu acho que é o caso do Mato Grosso lá embaixo. Porque tirou o poste e quebrou e cortou o fio mais para cima. Deu uma saída mais para cima. E não colocou mais nada. E o homem ficou no escuro. Então, vai ter que resolver. Ele paga, vai ter que resolver aquela situação dele ali. E a descida da senhora lá com a máquina, cavou os pés dos postes, os postes estão assim. Você viu lá como é que E tá não lá? tem bracinho. Os bracinhos e as luminárias, ou seja, as luminárias e as lâmpadas, que é o bracinho e a lâmpada, vai ser colocado pela prefeitura, mas o arrumo dos postes tem que ser feito pela Electro. Então eles têm que fazer todo esse tipo de trabalho aí. Que foi o que ele me disse, tá? É o que eu conversei com ele e eu vou acompanhar. Bom, a palavra foi dada e a possibilidade existe e o dinheiro também. Então que fique bem claro. A reunião eu estou passando para vocês aqui para desafogar um pouco os pensamentos. Será que agora vai dar certo? Será que não vai? Eu acredito que vai dar certo, sim. Eu acredito que vai fazer. Não as coisas maiores de longo prazo. Mas essas coisas de extrema necessidade, de urgência, se isso não ocorrer, então eu vou voltar aqui com vocês, vou dizer para vocês, olha, não ocorreu, eu não vou pedir desculpa nem perdão não, tá pessoal? Porque eu não costumo fazer isso. Eu estou fazendo uma reunião passando o que eles me passaram. Se não ocorrer, não existe pedido de desculpa nisso. Existe vocês me dar autorização e eu vou para o Ministério Público. Aí lá a gente resolve. Se a iluminação pública está certa, se o poste está no lugar, se a rede passou ali, se a elétrica é responsável, se a máquina do patrulheiro não soube fazer o buraco, se a curva de nível pode ficar cheia d'água. Aí a gente sabe. Aí se a justiça disser, não, ali pode ficar cheio d'água para a eternidade. O pernilongo, mosquito da dengue, ou quer que seja outras infecções, parasitas ou quer que seja, mora na cidade, não mora aqui. Então a gente entendeu. Para tudo tem uma terceira opinião. E a terceira opinião é a da justiça. Então é essa que a gente busca. Porque se a gente for ficar virando em volta, eu vou conversar assim, não vai sair. Agora, ele me garantiu isso. Eu confiei na palavra dele porque ele me deu um documento já anterior. Que estava regulamentando, inclusive fez o convite para me acompanhar. Então, eu vou acompanhar, eu acredito que vai acontecer. Essa parte da iluminação. Agora, pessoal, deixa eu falar.
parte que falta energia. Pá, caiu energia. Tirapina também, isso faz 100 anos, é a Eletro, é a reserva, é rede de distribuição que acontece isso. Vocês ficam sem aqui, nós ficamos sem no Broa, fica sem Tirapina, porque a nossa reserva, ela é estornada de Rio Claro. Pode ver que descendo a ronda ali, fizeram uma estação. Aquela estação ali, me falaram aí, já não, sei, não tenho certeza absoluta, porque eu não vi os caras da implantação do sistema. Mas o que me disseram, que orientou o município, é que uma parte da cidade de Tirapina já está sendo iluminada com a passagem daquela energia que fica ali armazenada, que armazena, né? Que fica ali armazenada. Então, e de fato, né, nesse local não falta mais energia. Dificilmente tem a queda. Só quando dá um raio, né? Tem a ronda encostadinha ali, né, velho? Não pode passar ali. Dificilmente dá a queda. Entendeu? Então eu acho que é por causa do abastecimento. Então, aí, como diz o ditado, né? A ronda está no lado, né? A empresa está no lado. E um pouco antes de vir a ronda para o município, né? E já construíram aquela situação ali de reserva de energia. Agora, o resto dos bairros de Tirapina, como Broa, como aqui, como Rio Claro, né? Sempre tem dado essas quedas. Antigamente estava muito maior. Antigamente estava de 3, 4 dias, né? Eu perdia o sorvete, perdia a carne, perdia tudo. Aí eu acho que começaram a indenizar, que as pessoas começaram a aprender, começaram a indenizar. Então, hoje perde por 2 horas, 1 hora, 1 hora e meia. Mas a questão não é essa, a questão é outra. É qual? Ruas que não têm iluminação. Tem que fazer a rede inteira, né? Fazer a rede inteirinha. Essa principal aqui, ó. Vai fazer a rede inteira, ó. Dia assim nenhuma tem. Então tem que fazer a rede inteira. Porque aqui o loteamento foi feito de um modo que as frentes das chácaras normalmente estão nas ruas pares. Dificilmente você tem uma ou outra na rua ímpar. Então eles priorizaram as ruas pares. Sim. As ímpares só não tem nada, tem umas que não tem nada, tem umas que tem um poste que segura, que vai pra lá e vai pra cá. Então, ó, vindo esses caras aí, que é da então, mas não são eles têm que... Mas o da conservação, eles vão levantar esses pontos quando eles vierem. Olha, aqui não foi trocado, não foi colocado, porque ocorre isso. O carro tá 24 lá. Ocorre isso. Aí a gente vai atrás da elétrica porque ela vem fazer Porque aumenta a sensação de segurança o bairro todo iluminado. Precisa disso daí. Se somos nós que vamos pagar, vai ratear nas contas, então. Não precisa da prefeitura. Outra coisa também que eu ia comentar aqui, para todos o pessoal aí, é a questão de IPTU. A Prefeitura de Tirapina está confundindo isso aqui com o Portal dos Nobres, Rio Claro. Alguém conhece o Portal dos Nobres? Portal dos Nobres. Confundindo com Vila Pinhal. Vila Pinhal lá no como é que fala? Tem um outro nome que fala, Vila Pinhal lá. Cara, aqui são pessoas, trabalhador, pessoa que vive do salário para poder se manter. Agora, o IPTU aqui na minha casa mesmo é quase R$2.000. Deixa eu falar para vocês. Na minha, 8 Como que vezes isso aconteceu? São pessoas Em 2014. classe média para baixo aqui. Deixa eu explicar como isso aconteceu. Como que é isso? Só para vocês entenderem, para saber a linhagem onde que vai. Em 2014, foi feita uma remodelação da planta genérica do município. Beleza? Lá em 2014. Nessa remodelação da planta genérica, vem escrito no meio dela assim, para esse ano, os seguintes. Ou seja, vai seguir daquela forma. Tá? Quando você faz a remodelação, quando você, ó, por exemplo, esse pedaço aqui não é urbano, ele é cobrado ITR, ele é o INCRA, é zona rural, ele não é urbano. Mas ali começa a cidade. Aí eu tenho a intenção de expandir a cidade. Então eu pego e remodelo. Mando um projeto de lei, altero a planta genérica, altero e eu cato esse terreno aqui e levo ele como zona urbana. O imposto dele automaticamente vai ficar bem mais caro. Porque ele vai para a zona urbana. Então, beleza. Quando você faz a remodelação da planta genérica do município, automaticamente você vai, é por faixa. As faixas assim, ó. O Broa, por exemplo, a orla é um valor por metro, nunca muda a alíquota. A alíquota é 0,80. O que muda, para somar na alíquota, que as pessoas não percebem, é exatamente a metragem do terreno que ele tem. Porque muda a casa assim, ó. Operário, ótima,
operária e tem mais uma outra. É ótima, boa e operária. É a qualidade das residências. Entendeu? Aí tem a faixa etária. Então, ó, digamos que aqui é a Orla do Broa. Essa faixa aqui, da Orla do Broa, eu mudo as casas que tem aqui de operária para boa. Automaticamente, eu mudei o valor aqui, ó. Aí, sabe, aí o outro de cima, então esse bairro aqui era mais barato, mas ele foi para essa situação. Sim. Ele saiu de operário e ele foi para bom. Sim. Então, eu acho que confundiram o caminho lá, então. Eu acho que ela vai jogar lá no corpo. Então, é isso que acontece. Quando houve essa remodelação, teve terrenos que saíram, na época era para custar aí 120 mil reais, um exemplo, ele passou a valer 160. Então, nessa medida que ele vale isso, a alíquota é 0,80. Aí você vê que ele saiu de 1,60 e foi para 2,30 a metragem. Quando você chega na cidade, acontece a mesma coisa. Aí, beleza, ele colocou para essa casa boa, né? E cadê a infraestrutura? Então, mas deixa eu te contar uma outra. Passou, a infraestrutura é uma outra situação, falo dela para você também. Passou um drone aqui em cima e o seu Luiz tinha a casinha dos bichos lá, ó. Mediu aquela casinha lá. Aí eu pergunto para você, classificou a casa do seu Luiz como ótima. Mas para classificar a casa do seu Luiz, que foi o que eu bati em cima, pedindo a fiscalização na época, nossa, fui lá na Rua Aurora, em São Paulo, protocolei lá o processo, o carnezinho de PTU do pessoal, não girou nada. Eu fui lá, protocolar, eu mostro pra vocês. Eles não entraram aqui para ver se ele tinha... se a casa dele deixou de ser boa e passou a ser ótima. Se tinha um porcelanato, uma coisa Você entendeu? Simplesmente olhou, falou, ele tinha 30 De metros boa de foi pra construção. operária. Agora ele tem 40. Ficando vendo? Então ele esticou a casinha da galinha lá, somou a casinha da galinha. Tá pagando a metragem quadrada da casinha. Isso ocorreu em você colocou porcelanato, 2014, pôr no veio a galinheiro. remodelação dos impostos. É isso que sobe imposto. Você elogiou meu galo aí, né? Se não ficar de olho, é o que acontece. Aí vamos lá, contribuição. O que você falou da contribuição? A melhoria do bairro. Isso. É isso que você disse? Então, exatamente. Cada vez. Quando você tem um PTU caro, você Cada vez que você faz a remodelação. melhor. E isso surge. Iluminação, Isso luz, nasceu lá na saneamento, França, esgoto. viu, pessoal? Isso veio lá da França. Com um povoado que construiu uma igrejinha lá. Aí virou esse negócio lá. Quando você faz o reajuste, a remodelação dessa planta, e que ela causa esse aumento, porque você muda a qualidade da residência das pessoas, muda a qualificação da terra, quanto está valendo, quando isso acontece, então você aumentou o valor da contribuição. Para você aumentar IPTU é outra conversa. Olha, o IPTU vai ter 7%. Por exemplo, vocês recolhem aqui no bairro 10 casas, R$100 cada um. Fazendo uma conta bem baixa, R$100 cada um. Eu tô colocando para todo mundo fazer a conta. 7%. Quanto que dá? R$107, não é? Então dessas 10 casas eu vou aumentar R$70, não é isso? E recebia 1.000, vai receber 1.070. A prefeitura vai receber esse IPTU, essa taxa, R$70 a maior, não é isso? Então, desses R$70 que a prefeitura recebe, ela tem que se tornar aqui em melhoria para esse bairro. É isso que vem a melhoria da contrapartida do IPTU. Entendeu? Aí ela volta para dentro do bairro. O que precisa naquele bairro? Naquele bairro precisa isso, precisa isso, precisa isso, precisa isso. Então, essa é a contrapartida do que é melhoria. Vamos construir fossa aqui. O pessoal não paga? Passa no meio lá a galeria de água. Paralela à galeria de água, você passa a rede de esgoto, não é isso? Porque não pode passar as duas juntas. É água e esgoto. E as pessoas não pagam por ter estada na frente da casa? O que é isso? Melhoria no atendimento da saúde básica. Então você paga lá, tem 20 metros sua chácara, você vai pagar 20 metros de cano que passou lá de rede de esgoto. Além... Passou a rede de esgoto, você vai pagar. Que em Tirapina eu acho um absurdo, estou pedindo para baixar faz tempo. E já chamei para uma reunião para ver se baixa isso daí, porque está muito caro. Não é necessário tudo isso. Se vier R$100 de água para o senhor, é uma forma de limitar o contribuinte para não gastar muita água. Eu entendo desse jeito. Vem R$100 de imposto. Então, do esgoto. Antigamente não tinha isso. Toda vez. Isso é desde 2000 e lá atrás, tá? Isso faz tempo que acontece. Então, tipo assim, ó.
Se o senhor, não, a Boa Seu Jardim, essa água, ela não vai descer lá, ela não vai para a lagoa de tratamento, ela é jogada na terra, a terra que absorve. Então, não é justo o senhor pagar 100% da água tratável que o senhor usa, como, né, dentro de casa, nas torneiras aí, e 100% do esgoto acompanhar. Não tem como. Eu acho que é 60% da água que você usa que ela vai para eu lembro que na minha época aí lá em Rio Claro, lá, o que acontecia? A gente pagava água normal e o esgoto, quando a gente precisava, a gente pagava pelo serviço naquele. Antigamente era feito assim. Não era de jeito? Mas também houve uma lei, agora, não municipal, tá tudo igual. houve uma lei que proibiu isso, por causa das contaminação das bacias. Aí entrou essa PCJ, que aqui é o Rio Corombataí, tem mais outros rios, Rio Piracicaba, é uma coisa assim. Então entrou essas bacias e pegou umas empresas, que chama ARES, que é a PCJ, aqui em Limeira. Essa empresa acompanha a qualidade da água e inclusive faz sugestões quando acha que deve subir o valor da água ou não. Subindo o valor da água, eles levam no município 0,50% do valor arrecadado. Cerca de 13 mil reais por mês. Essa empresa leva. Você entendeu? Então, aí os serviços de ligação de água, de relógio, de corte, de cavalete, de instalação, até onde é da área da prefeitura ali, você paga para a prefeitura. A gente paga também. Não é isso? Você paga também. Mas você paga o esgoto, é esse pensamento. Então, isso é melhoria. Na medida que você paga, é para melhoria. Você vai tirar a fossa negra, você vai deixar de comprometer o solo, e você vai ter um lugar para o tratamento. E vai pagar a lagoa lá também. Quando você paga o esgoto, é porque você está pagando o que é jogado lá dentro da lagoa, aquele tratamento lá e as pessoas que é utilizado. Já está tudo incluído no Entendeu? valor do esgoto. Claudete, assim deixa eu funciona. ver um negócio com você. Falta educação, pessoal. A respeito do segundo veículo para puxar as crianças da escola. Vai lá. E também outra coisa, depois você pode responder também. Tá. Aqui sobre aquele assunto que eu comentei do horto lá embaixo, daqueles eucaliptos, a limpeza dos eucaliptos, para transformar numa área de lazer para o povo. E a represa também lá embaixo. Que nós tínhamos comentado, você disse na próxima reunião, nós íamos falar sobre isso aí também. Que isso já é uma coisa assim mais que a longo prazo, né? Isso. Eu acho que são as melhorias que vocês vão pedir no bairro. Agora as crianças, isso aí é urgente. A prioridade das crianças. Eu acredito que da agora, da parada, do começo desse recesso, até o retorno das crianças, essa situação esteja resolvida. Eu fui lá, eu pedi para falar com a mulher do Lemon, ela não tinha chegado ainda, mas a gente tem a supervisora de ensino do município, que já trabalha há mais de 20 anos com isso. E a moça do transporte que conversou com o senhor, a dona Sandra, que disse que é responsável pelo transporte. A princípio, a dona Sandra até entortou a situação, assim, meio que levando como se fosse o político que estivesse lá pedindo e tal. Aí eu expliquei para ela que era um político e como que se pede. Então, aí eu acho que ela deu uma esfriada na cabeça. Eu não sei se ela estava um pouco agitada, se com algum problema particular. Não gostei da ofensa feita a vocês, mas tudo bem. Então, assim, aí eu conversei com essa moça que já falou com a secretária. Segunda-feira ou terça-feira eles vão ter uma reunião não exclusiva para isso. Mas vai voltar nesse assunto, porque não existe lógica. O que foi dito para mim? Nós temos um ônibus que busca as crianças em Quimir. Esse ônibus busca aqui, esse ônibus busca lá no Iubá, esse ônibus busca não sei aonde, não sei, bom, são 12 ou 13 linhas. Esse ônibus se esparrama cedo e vai buscar. Beleza. Aí a primeira explicação. Aí os outros lugares vão querer a prioridade também. Não é fato. Aqui já existe o segundo ônibus. Então, não existe isso. Aqui já existe o segundo ônibus. Sim. Então, não está colocando um a mais. Né, para todo mundo querer igualdade. Não está colocando então, um a mais. já está essa linha, mas não está rodando, na verdade. Tá. Essa linha aí, da prefeitura, com motorista paga pela prefeitura e monitor paga a prefeitura. Então, essa fala não justifica, não cola. Sim. Não cola. Simples assim, porque já existe. Então não vai haver aditivo da realidade, não vai mexer em nada disso, contrato, porque já existe. O gasto já está ali. A outra tentativa de justificativa, que a criança que tem problema especial, ou seja, eles não conseguem viver no nosso mundo, porque eles são o nosso além, são muito mais sábios do que a gente, por isso que não conseguem viver com a gente. É isso. São doentes, não doentes somos nós. Bom, essa criança, existe um programa chamado Integração. Isso. Né? Então, se existe um programa chamado Integração,
tem um ônibus para buscar só essa criança, não. Pega outras crianças também Sim. com a mesma capacidade emocional dessa que pegou aqui. É um direito da criança? É um direito da criança. Só que essa criança O não programa pode ser chama isolada. incluir, né? Incluir. Não pode ser isolado. Como que ele vai ser isolado? Porque é como eu disse lá. Olha, se ele sai daqui com um ônibus, é um ônibus exclusivo para essa criança. E lá ele tem uma sala vedada, um único professor e ninguém mais. Então é uma situação, mas não é isso que ocorre. Ele vai para o meio das crianças, porque ele é criança também. Ele está dentro de uma sala de aula. Professor, monitor. Até mesmo que antigamente tirava-se eles do meio das crianças. Hoje é para colocar. Colocar, incluir. Claro que é. Sim. Então também não justifica. O que não justifica, o injustificável de fato, é que aqui só tem 6 crianças nessa idade. E tem 48 no total nessa região aqui, ó. Nesse chamado aqui tem 48 crianças. Mas aqui, desse piquititico, é só 6. Então o ônibus vai vazio, o segundo ônibus. E ele vem de fato aqui tipo 7:10, 10 para 7. E lá de fato entra às 8. Mas e esse que vem buscar esse Entendeu? menino, não vai vazio? Porque ele só vai com... É esse que eu tô falando. É desse que eu tô falando. Então, a possibilidade de colocar essas 6 crianças que nós temos, ou seja, de idade de EMEI, pequenininho, com o mesmo ônibus que vai o menino desse horário, só não faz se não quiser. Porque não tem justificativa para isso. Sim. Entendeu? Não existe. Pode levar. Não Porque faz o se não tá aí. quiser. Pra isso tem que ter uma monitora É. junto, né? Entendeu? Tem a monitora da prefeitura. A monitora vem buscar. Eu entendo que essa criança que vai sozinho, para mim, ele está excluído. E colocar junto com os grandes, concordo que não. Porque os grandes a gente já sabe que jeito que é, né? Já é mais levado da breca. Agora os pequenininhos, ele precisa de convívio. Sim, com Que é os certeza. pequenininhos. Então eu tenho 99,9% de certeza que vai corrigir essa situação, porque não tem nenhum motivo para não corrigir. E tem as ferramentas tá na porta. Tem o ônibus, tem o horário, tem espaço, tem monitor, tem motorista, ônibus da prefeitura, pago pelo Fundeb. Sim. E tem o entendimento. Eu não sei o que foi que a assistente administrativa falou para vocês, ou que nela implica em dificultar para a administração pública municipal cumprir com seus deveres. Ela falou para nós que esse ônibus ele é somente para o autista. Existe essa coerência, mas não dessa forma. Não é dessa forma. Não tem motivo nenhum para não levar as outras crianças pequenininhas junto com o menino, no mesmo horário. Se envolve, O autista não pode ficar no sofrimento, assim como as outras crianças também não. Não tem que incluir, né? Tem que incluir. Né? Tem que incluir. Tem que incluir, tem que conviver. Então eu não entendi por que ela falou. Não, aí ela falou assim, ó, por que tiraram ele do ônibus junto dos grandes e colocou ele sozinho no ônibus? Porque quando ele vinha com outro ônibus, isso foi ela que falou, Certo. quando ele vinha com outro ônibus, ao passar na linha do trem, que o trem apitava, ele tinha crise de ouvir o barulho do trem. Tá. Mas Aí, e o outro nesse vai ônibus por que ela onde? falou, ele tem até monitora para ir lá acalmar ele, conversar. Mas aí, e o outro? O outro também não vai pelo mesmo caminho? Então, é umas coisas que não tem muita lógica o que ela falou. Faz outro horário porque ele é uma criança só. Pode ser que eles fazem mesmo outro horário. Então, mas ele, sendo uma criança só, vai lá, pega só aqui. Mas ele não vai às vezes sozinho, não passa em outros lugares. Então, Passa em outros lugares. E por que não pode Esse pegar, aqui, né? viu, Claudete? Na minha opinião, nessa situação tem. Você falou que tem 6 crianças. É um aqui no micro-ônibus, bairro? Não faz ele sentido, chega na aqui, verdade. Claudete, Tem 6 crianças? Claudete, Tem 6 Aqui tem crianças? 6 pequenininhos. Então, se colocasse uma van, por exemplo, para fazer só esse tipo Pô, de aquele trabalho. carro de 7 pessoas. Claudete, é um micro-ônibus que vem aqui, só com a monitora, o motorista e esse aluno. Eu vi lá. É um Daqui micro-ônibus. sai só com esse E aluno. outra coisa que ela falou pra nós lá, ela falou assim que... Eu falei pra ela assim, ó. Inclusive, pra guardar uma criança menor de 7 anos, teria que ter uma cadeirinha especial pra eles, né? Cadeirinha com cinto de segurança. Aí ela falou assim a respeito de... Não sei que lugar Itaqueri, na Serra, foi, né? Que Itaqueri já optou pela opção dos pais comprar a cadeirinha e colocar na condução pra levar as crianças.
Eu falei, mas como que pode ser? Aí ficou mesmo, seu papo. Foi E aí, dito isso pro você senhor. compra, ela contou, tá Os pais gravando comprou as aí. cadeirinhas, tá aqui da serra. Para comprar as cadeirinhas e colocar lá no veículo para poder levar as crianças. Eu falei, mas como assim? Agora para, a condução para lá não sei da onde, lá para buscar mais crianças. Professora só pra ele. E que as cadeirinhas ficam para quê lá? Não pode chegar Quem lá foi e que punhar disse na isso, sala. professor? Dona Sandra. Ah, nessa, né, que ele comentou aí, acho que cabe a pessoa que é o que está prestando o serviço para a prefeitura, ele deixar os ônibus adequados para isso. Ela descolou. Porque sabe? todo mês o Porque as dinheiro crianças não não vai vai na só conta dele, puxar né? só essas crianças, né? Puxar Aí, outras crianças. Então, outra questão que foi levantada lá. Todos os moradores daqui, até mesmo os mais antigos, eles sabem que é usado o ônibus da escola para ir para o médico, para ir para Itirapina. Aí essa mesma pessoa, a dona Sandra, falou que vai colocar a carteirinha para os alunos para que essas pessoas não utilizem mais esse Então, a ônibus. ideia é... Aí ficou mais ruim ainda, né? Porque já não tem circular. Não tem ônibus nenhum aqui. Eu circular pelo menos três vezes por dia no bairro. Eu aqui. morava numa E de cidade, volta. eu morava numa cidade em Santana, Pelo menos, quando pensa, próxima a Santa Fé do Sul. 300 e pouco, tá lá. Pô, Cerezinha tem o quê? Tem acho que 5 mil habitantes. Pô, se a universidade bem cuidada, bem organizada, ônibus, o prefeito colocar ônibus para quem trabalha, põe 2 horários de manhã e 2 horários da tarde para ir e voltar, sem custo algum. Que dá o que? Dá 20 km para Aquele dia ir. que eu levei lá. Eu acho que Você não não é vai legal, fazer isso aí. dar atenção para os moradores, para quem trabalha. Porque circular não tem, não é todo mundo que tem a condução E para a sair cidade tá também. bastante grande, né? Então, aí o cara Entendeu? já cobrou. E Tirapina aqui é rápido, é pertinho. Uma cidade que Então, não tem agora, um quer circular, dizer, não tem nada. Uma difícil, né? coisa que tá dando certo, a população tá gostando e ela vai cortar. Tem hora que o ônibus vai com. Tem vezes que o ônibus aqui, minha esposa fala, que vai com meia dúzia de alunos só. Que custa uma. E outra, já falei, ela me falou, ó, se tiver uma criança ali e eu estiver sentado e ele tiver lugar para eu fico em pé. Criancinha senta, a prioridade é da criança. A gente entende, o pessoal adulto entende também. Agora o que não pode fazer é cortar. Bom, essa outra parte... Que a gente não tem, as pessoas que usam para trabalhar para ir no médico não tem outra opção. Nós temos várias leis É? que foram aprovadas no município da acessibilidade. Que é isso que É, eu tô uma coisa falando. não tem nada a ver com ela tá falando de cortar. Não Agora, existe. se nada disso foi implantado, aquilo que é utilizado e está ajudando, eu acho que não Uma deve coisa, ser uma coisa que suspenso tá, enquanto você uma não coisa que tiver tá uma dando certo. Quer cortar? Não é isso? Porque como é que as pessoas vão? É assim que funciona. E não é só aqui. Porque aí, na verdade, nada explica, só complica. É isso aí. Então, se essa pode outra parte facilitar, para que complicar, eu né? vou levar e vou perguntar. Ela Sobrou alguma fez coisa, pessoal? Ela fez uma carta, ela bateu. Sobrou alguma pedra sobre pedra aí? Sobrou. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um ofício, um cabeçado, mas eu trago pro senhor. Aí o senhor não vai ver quem que é os meninos que tá aqui, ó. O senhor passa, vocês lêem e vocês vê se vocês assinam. E manda rápido de volta pra mim. Eu mesmo tava até pensando em reunir o pessoal aqui e lá debater com essa Sandra aí. O que ela tem em conta? 2, 3 pessoas que pegam uma carona, o que ela tem em conta? Secretaria de Transporte. Sai do bolso dela o dinheiro? É, só? então. Na verdade, assim, a gente já está largado, a gente, entre aspas, quem não tem condução está largado, pode aproveitar esse transporte, que também não é cedo, que 5h30 da manhã é muito cedo. Eu morro de dó das crianças aqui, nessa época de frio, 5h30 da manhã eles passam em frente de casa o ônibus ali. A gente sente a dor deles, Mas né? é mais ou menos assim, sem sacrifício não se consegue nada, até porque muita gente trabalhou, fez coisa muito pior, mas falei, é o recurso que tem de momento. É o que tem. Agora, cortar. É, não, Isso não aí é, que eu já fiquei sabendo que pessoas pegam o ônibus, pra sim, trabalhar, jogam na esquina de casa, usa, pega pra trabalhar, vai aproveitar no e médico, tem entendeu? médico marcado lá na cidade, já pega. Ah, você tocou num assunto bom agora aqui. Claudete, por que Tirapina você consegue marcar uma consulta com o médico hoje? Vamos supor, você vai lá hoje, você marca com ele. No próximo mês você vai lá, já não está mais esse médico lá, já foi embora. Porque é uma empresa da iniciativa contratada. Não é você não médico de carreira. Eu mesmo, eu marquei um exame meu do coração para fazer. Aí a empresa manda quem Depois de 1 ano e meio que veio para me fazer o exame. Ouça a sessão amanhã que vocês vão ver o pedido Ainda de consegui contrato porque da empresa você por causa foi atrás, dessa eu não tinha dificuldade. conseguido. Vai acabar a bateria. Desses problemas aí. Mas é isso. É, Dona, e aquele negócio sobre esse negócio dessas postas aí, que 90% não fizeram. 90% não conseguiu fazer. Ou mais, né? Não dispõe É, cara, as desse valor, condições, né? É. Olha,
Essa situação é aquela que eu acabei de falar no começo para vocês. Existe o processo transitar de julgar. Existe a condenação do ente público? Existe. Tem que fazer? Tem que fazer. Tem que fazer. Vocês conseguem fazer? O que a prefeitura poderia fazer? Ela não pode fazer a fossa e doar. Não pode fazer isso. De repente, eu acho que se fizesse um levantamento através do serviço social, alguma coisa assim, e tentar baratear o custo disso. O que eu acredito que daria para fazer. As pessoas. Porque para começar apareceu Porque para um exemplo, roubaram. Por exemplo, para fazer para mim Até mesmo. e não fazer para ela, não pode, porque está no mesmo solo, embaixo da mesma Constituição. Nossos direitos são iguais. Então, o que diverge ela de mim? A condição financeira dela. Quem que avalia isso? O serviço social, que é através dos programas, dos atendimentos, da aposentadoria, de quanto isso, quanto aquilo, residência, onde mora, então consegue justificar se ela está na linha de pobreza. Aí você desenvolve esse atendimento social, custeando, barateando os custos desse serviço que precisa ser feito. Agora, por outro caminho, não tem outro caminho. Não existe. Na coisa que ele falou sobre o terreno, eu moro na 2. Tem um terreno no fundo, virado para 4, que é aquela sujeira terrível, né? Então entra bicho para dentro da minha casa. Minha casa é tudo murada, tudo molhado, mas não tem jeito, né? Aí eu fui uma vez até lá no DAI, sei lá, conversar com o povo para ver se eu conseguia achar o dono daquele terreno para nós entrar num, sei lá, num acordo. Eu poderia até o que a moça me passou, que o imposto estava atrasado desde 2016. Então me passa o endereço do cara, que eu vou lá conversar com o cara, ou vocês entram em contato. Então, tem uma vamos ver como é que nós vai, pelo menos, né? Não é só aqui, é no Eu poderia Morro, até é no combinar Bar, com o cara, terreno quanto no tem, quintal vamos mesmo, combinar, eu te pago tanto. terreno abandonado, o senhor não acha o dono. Então, Às vezes tem um nome lá, você cata aquele nome, liga para fazer visita por causa de dengue, por causa dessas coisas. Vou dar uma ideia pro senhor, ó. me passaram, Você não acha o dono. ali você não vai me ver passaram o endereço de Rio Claro, Rua 1, tal. Eu já pus até motoboy para catar esse terreno. Vou dar uma ideia pro senhor, lá onde eu moro na última rua. Tem A muito minha aí. rua faz parte com a fazenda lá. O que eu fiz? Eu mesmo peguei a maquininha, peguei lá uns 15 metros lá e eu mesmo, ó, limpei. Então, mas o do lado eu carpei, agora o do outro eu tô sendo eu já carpei umas partes dele. que é o dono do O problema é esse. Aí o que acontece? Daí a pouco ele taca fogo, parece que vai pegar fogo na minha Você casa. peguei o sabe onde tá. E às Porque o dono vezes não quer não. saber. Às vezes você entra Você em vê contato, aqui, aí na rua 3, aqui, ó, do lado de baixo, aquela casa que é começada aqui. Levanta uma Então, umas coisas lá, a Tem. rua ficou assim, dessa hora, fechou tudo. Não, então mais. Agora, Escuta, que nem, por exemplo, essas casas na cidade, que ela é uma propriedade, você acha que aquilo ali é tá aparecendo, sabe? Apareceu aqui, porque é que você vai na dívida ativa. senhor, mas você planta um negócio e não cuida. Aí o cara chegou e falou, eu não sou o dono desse terreno. Então você planta de novo. Mas até a dívida ativa O dono já morreu, que tá Alguém tem filho, mas muda, alguém tem mais iniciativa. Quem tem que tomar é o comprador de Você vai dar Eu destruí aquilo lá, aparece a parte da iluminação, a destruição daquilo, a arrumação das ruas
legalizada, a parte da educação, extremamente necessária, e das crianças que estão levantando. O resto, passarela, um ponto de ônibus, quer dizer, eu acho que é tudo pedido mais a longo prazo. Não vai cair no esquecimento. Mas eu vou devagar, eu acho que essas 4 coisas aqui, levar uma enxada para construir lá no barracão de brasileiro que chegou sobre o nome. Pelo menos 6 meses de seca vai ter. Praticamente é fazer isso. Se eu achar sua cara, vai ser Deus abençoe, viu? Por sempre aí. Eu ia entrar em contato com o cara. Quando eu me aposentei, fui isentou 50%. Não acha? Vamos, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Não houve reajuste de imposto IPTU para ninguém desde 2014. O que houve foi aquela alteração na lei que eu acabei de falar para vocês, para esse ano e ano seguinte. É possível abaixar IPTU? Não. Por que que não é possível? Porque ele é um dos pilares que junta a arrecadação da taxa do município. Então eu digo assim, ó, eu tenho 100 mil para gastar com o município. 100 mil é a minha arrecadação. Então, nesses 100 mil eu somo de serviços, eu somo 17 mil de imposto, IPTU, imposto de casa, predial, 10 de água, 5 de ligações, e aí eu vou explicando, todo mundo quem é. Quanto que eu vou arrecadar? Que eu planejei. É o planejamento. Eu planejo na lei de diretrizes, como eu falei para vocês, e no LOAS, que chega agora na casa. Então eu planejo tudo que eu vou receber. Imposto. Deu 100 mil. Esses 100 mil, eu vou destinar dele X% para isso, X% para aquilo, e assim eu vou destinando o trabalho do município. Esses 100 mil de arrecadação aqui. Para eu diminuir o valor desses 100 mil, eu tenho que aumentar a minha arrecadação de uma outra forma para pôr o dinheiro. Isso chama teto de gasto. Então não tem como reduzir IPTU. O que é possível fazer? Sabe, de vez em quando, para aqueles IPTU que é bastante, que está atrasado, fazer aquele valor lá que você paga com desconto, o refis, sabe? Isso é possível fazer. E não foi feito esse ano. A prefeita disse que não ia fazer e ela não fez. Por qual motivo? Eu não sei, mas ela não fez o refis. Mas eu acredito que até o final do ano é possível ela ter que fazer o refis, porque muita gente ficou sem pagar. Agora, o que pode fazer, novamente, é olhar essa lei de remodelação, como que ela está subindo os IPTU, porque senão daqui a pouco é que nem a água. A água, quando a gente pagava somente pela prefeitura, era um determinado valor. Agora a gente já tem uma empresa que quando sobe isso, sobe aquilo, e nós já estamos assim... É a agência reguladora. É, a agência reguladora. A gente já está lá bem em cima. A mesma coisa é o IPTU, mas não tem como... Eu não posso mentir para você. Falar, não, se fazer um projeto, se conversar com o prefeito, para ele reduzir o IPTU. Mentira! Para reduzir o imposto, tirar um imposto planejado, você tem que indicar da onde você vai repor o dinheiro. Da onde você vai repor. Olha, eu tinha... Se tirar um imposto, tem que aumentar outro. Né? Isso, tá? Então, redução... O que você pode, o município pode reduzir é ITBI. Está sendo praticamente zerado. Ele pode reduzir, que é uma taxa que você cobra a parte de serviços. Ele pode reduzir esse esgoto. Ele pode reduzir, mas não deixar entrar no planejamento para o próximo ano. Porque se entrar também já não pode reduzir para o próximo ano, porque já estimou a receita. Receita estimada do município para esse ano 2023. 122 milhões. 118 milhões no geral, que o resto é a Seguridade Social. Que eu acabei de falar para vocês aqui. Déficit orçamentário positivo deixado do ano passado. Livre que não foi gasto. Cerca de 30 milhões. Certo, pessoal? Sobrou dinheiro, então. Não, eu ia falar para você. Que maravilha. Viu, Cleonete? 34 milhões. Fica de olho, vai passar o drone pra ele. Viu, Cleonete? Só o senhorzinho aqui, ó. O seu José aqui. Só deixa eu falar aqui. O seu José aqui, ó. Porque dobrei a minha. Eu tô pensando aqui agora, José. Porque tava como... Pensando. Não, tem lá no Eu queria uma revisão. Branca da manhã. Que dá Aí é outra. Aí Mais ou menos. Então,
Não, mas a telhado nossa com loja tá cachorro, boa, com porcelanato, aí aumenta. Ó, tem O drone essa passou, disse que a sua casa drone pegou tem. esse cachorro. Vou ter a casinha do cachorro. Eu tô pagando um Então, o que PTU, que mas dá eu pra fazer? se alimentando da minha. Olha pra ele, seu Luiz, não faça Vai isso, até vai a aumentar meu emprego, vai secretaria aumentar da o PTU. Fazenda. Qualquer coisa você vai até Você já foi na casa do cachorro dele lá? Tá melhor que a minha. Tem cobertor. Então tem que pagar. O senhor vai brincar de cachorro aumenta lá fora. Minha casa é isso. Ela tá qualificada. E agora tá com ideia de fazer, sabe o que agora? Tirar a portinha de madeira e colocar um blindex. Aí é operário. Então o engenheiro vai ver, aí ele vai ver. Dentro da sua casa, vai ver piso na parede, quantos banheiros tem, comprimento da casa. A minha função Fazer a medição. E a regulamentação vai fazer a medição da área construída. Mas nada de coisa é confortável, porque você tem espaço. Mas nada de luxo, não. É coisa simples. Viu, Glória? Ó, o seu José aqui, o que acontece? Lá em Rio Claro tem injeção para quem é aposentado de PTU. Aqui não tem. Eu fiz a lei, tá? É lei do município e não foi aplicada até hoje. A prefeitura na época entrou na justiça contra a gente. Ganhamos na primeira instância. A gente ganhou na primeira instância, subiu, recorreu, está em terceiro, estamos aguardando. Para isentar de imposto as pessoas na linha de pobreza. Eu vou trazer a lei, como é que então, é. Tem o Fernando Brico, Lemão Chance na época. Tem mais um ou dois aqui que nós fizemos essa lei. Eu morava em Nova Odessa. Nova Odessa a gente tinha casa lá. Lá a isenção 100%, aposentei. Fiz um requerimento. Tá. A gente tem um imóvel em Bitinga, aí eu fui fazer um requerimento lá também. Lá em Bitinga, eu tenho uma área lá de área coberta 312 metros quadrados. Agora que o pessoal vai aí, saber. Fiz o requerimento da isenção do IPTU, não isentaram 100%. Isentaram, deu mais de que 50%, porque era quase 1.200, paguei R$500 esse ano. O inquilino pagou isso lá em Ibitinga. Então, agora aqui que dizem que é um bairro urbano, que não é, que é o rural e de péssima qualidade, vamos dizer assim, né? É, abandonado, bem na verdade, essa é a palavra certa. E eu estou pagando 8 vezes de 200 e pouquinho, dá vamos dizer 1.650 quase por aí. Vou mandar para o senhor mostrar para eles. A gente fez. Aí o prefeito da época, como foi a Câmara que fez, por isso que eu falo, projeto de gasto, serviço de iniciativa. A gente não pode fazer. Agora o pessoal quer saber aqui, o pessoal está tudo ansioso para saber aqui, ó. Qual que é as 4 coisas que você conseguiu com o bairro? Os negócios das estradas, que vocês não têm estrada e essa estrada de para ser urbano teria que ser rua, né? Não é estrada que vem a engenharia aí na terça-feira da semana que vem. Certo. As partes da iluminação, aonde é só a parte da prefeitura, levantaram e a parte da elétrica, para arrumar isso. Segunda coisa. A terceira coisa é a escola. As crianças da escola, que está numa situação aí lamentável. E os pontos estratégicos da parte da iluminação, aonde não tem. O seu homem lá do mato, do Mato Grosso, e a senhora lá na 24. São essas principais situações. Estrada, obstrução, escola e iluminação. E uma coisa muito essencial, inclui nesse pacote aí, segurança, viatura. Isso também essa eu não vou dizer 3 vezes por dia que nem você comentou. Esse tempo que fica 3, 4 viaturas fazendo uma, 2 vezes por dia. Tem tanta viatura aí, combustível gastando pra nada. Esse pedido eu vou fazer direto lá pro comandante. Eu já fiz uma base policial para segurança. Dá uma olhada. Mas não traz, hein? O senhor não tem noção que nós fizemos no Broa, para tentar trazer no Broa. Não consegui. E a estrada? Quase que eles vão embora para Brotas, então vai apertar. E a estrada, se fizer isso aí que a gente discutiu aqui, pelo menos cascarar a principal e abrir essa aqui fora até na rodovia, ó, já tá excelente. Se arrumar, gente, uma entrada e uma saída. Se colocar a estrada do jeito que é a estrada, cascalhar é mais fácil. E outra coisa também, aproveitar para arrumar as estradas, é pro pessoal agora, o pessoal deixa pra lá. Agora é a hora, não na hora de chuva.
acaba de passar a máquina, chove e já levou tudo embora. E a terra é a licitação. A terra aqui não é argila, não tem liga, é uma terra solta. Acaba de passar a máquina, 5 minutos vem a chuva. Com certeza, até passar o recesso vai estar resolvido. Vai estar resolvido. Então vai ficar bom com o ônibus escolar passar, pra gente passar, não precisa ser todo, mas pelo menos aí depois vai pedir carro rodovia, né? Joga rapa de asfalto pra passar Aí é lá. raspa de asfalto e tá com o rolo pressor lá. Vai melhorar E não começar daqui de baixo para cima, começar de cima para baixo. Porque se começar de baixo para cima, vem a chuva. Tem que ser de cima para baixo. Se não for patrulheiro, se não for não sai. Corta areia aqui, Faz cantinha. Nós temos operadores e máquinas. Mas você anda de terra, você joga areia da Coisa ali, levantamento de outra coisa, cavar um braço, passar no algum lugar. Tudo bem. Mas preparar essas estradas. Você viu os barrancos que tá ficando lá? Você viu os barrancos que tá ficando? Ficando nos barrancos não, que tá afundando, fica nos barrancos. Tem que tirar, que é assim. Curva de nível é isso aqui, ó. Pra sair da água. Não fazer. Lá não é curva de nível. Bosta d'água. E aqueles buracos de água que tá até hoje já cheio de água. Para tirar água. Daqui a pouco vem a tubulação de água passando nas ruas. Mas já tá estourando lá embaixo. Só vai afundando. A máquina passando por cima da rede de água, quebrando. Obrigado. Deixa eu só comentar um negócio com vocês, que antes de vocês saírem agora, eu queria falar com a Claudete sobre esse assunto, é muitíssimo importante, que está acabando com nós no bairro aí também. Principalmente quando chega final de semana, acaba a água e acaba a energia. Tá. A energia é problema lá com a elétrica. A água é problema com o DAI. O DAI é municipal aqui. Claudete, uma coisa eu vou falar antes de você começar. O DAI, por ser um tratamento de água, ele não teria que ter um gerador de energia a suprir a falta de energia na hora que falta a energia de rua? Não, seu Luiz, eu sou o contrário, eu penso diferente. O que está dando problema lá, pelo que você vê no grupo aí, é a bomba. Então a bomba já está cansada. Que falta energia. Põe uma bomba nova. Mas para colocar uma bomba nova, o que deveria ser? Colocar um gerador, acabou a energia entre o gerador. Buscar uma bomba velha. Posto de abastecimento de água. Além de tudo isso que está no A bomba nova, e a bomba só fica dando problema. Ele tem um painel. Arrumando a bomba. Bomba velha, né? Painel, Tem uma bombinha nova ali, ó. os negócios que coloca da força lá, ele é movido assim, só painel. Então. Esse daqui é um poço muito antigo. É igual Não é verdade? Vira e mexe, tá arrumando a bomba, ó. Deu problema quando na acaba a bomba. energia, geralmente Põe a eles bomba dão nova. pau. Então não é que não tem água, não é que o motor não está funcionando. Não puxa, é o painel. Então, mas se tem um gerador de energia... Eu não sei se o gerador supria a energia desse painel. Como seria feito? O que eu acho é que é assim, fica que nem o do Bruno. O da cidade acontece isso, mas o pessoal modifica na hora. Agora aqui, muitas vezes o Elias não está aí, o pessoal está aí, então o painel está desligado, fica no rolo. Tem que mandar o rapaz da parte elétrica, Eu acho também, da parte elétrica, acionar ele. Outro Arrumar ele, porque geralmente é isso que aqui, acontece. Não muito embaixo, Isso assim, direto. Pau. Toma aí o painel. Pau no painel. Pode ser harmonizado, tem que ser Eles fizeram um autorizado. poço novo aqui, ó. Aqui em cima, nessas casas novas. O bairro novo que abriu. Já é um poço modernizado. Então eu acho que esse aqui é modernizar, principalmente esses longe. O BAT tem que modernizar e o Bron já está modernizando. O sistema do abastecimento de água de Tiracina já é mais modernizado. Né? E esse último que construíram agora é bem mais moderno. E tem 50 Porque anos. é o tanto que Eu vou colocar um novo reservatório, mais um para poder ajudar o lado de cima. um reservatório maior? Poderia. Tá bom? Mas se já tinha outra caixa e levaram embora, Colocar mais um reservatório. Qual caixa que levaram embora? ah, aquela pequena, mais pequena que tinha lá. Esses dias tava 2 caminhões aí para um mês e pouco aí. Mas era caixa? Quer dizer, reservatório Eu acho que colocar mais um reservatório já vai ajudar também, entendeu? Era 2 caixas que tinha lá, agora só tem uma. Aí fizeram A aquele outra cantão, levou a embora. nova lá, acabou o Aí, problema, ó. né? Entendeu? Fazer Legal. melhorar, tem que aumentar o Pode ser, pode aumentar o reservatório Dois, dois, né? Assim, um Porque deu o bairro problema, tá crescendo. o outro tá suprindo Então tem uma que outra. ver a demanda do Porque, povo. gente, a coisa mais Porque vem chata todo que
vem, você pode ter caixa d'água na sua casa. Vai acabar, acabou o bairro. Não sei se tem. Você pra trás Você tá falando agora que choveu, daqui a pouco começa todo mundo a molhar as coisas aí. A comparação do micromedidor. Olha a planta e fica sem tomar banho. Faz Tem dia parte. que agora tem um céu Eu posição não aí, você sei vai se aqui, tem. já Eu não sei se aqui tem o postesiano, né? Foi elas não tem. Você vai Eu abrir acho que a pode torneira ter e não sim. sai água. Eu falei que não, não? Pode ser que tem, eu não sei. É, porque eu me lembro de uma época que Vai desligaram lá o pra fundo, medidor vai. e aí carregava um tanque de caminhão de 25 mil litros, levava água potável para as vacas num certo fulano. Porque daí você consegue você consegue pegar os gatos. É, você pega os gatos. Vai pra lá. Você tem ali, você sabe quanto aquele portão. É, mas eu acho que tem isso no Esse Luiz, Precisa fazer todos os postos. não vai estrear churrasqueira hoje não? Mas eu falo, se esse cara trazer a carne do Não acendeu? tem duas ali, ó. O que eles têm que fazer? Viu? Se esse cara ficar de trazer a carne, não trouxe. Ó, Mas você viu que você tem postesiano ali, ó. Você tá tocando aí Às fora. vezes pega até por baixo, né? eu falei assim, não Mas consegui, é eu fico lá. Você nem chega, porque até ela florar, se a O importante foi você ver, cara. tem lugar ali na base Até 10 ali, a gente espera que metros de uma dê máquina, resultado. consertar o Vitinga é um vazamento. lugar bom Ficou uma pra semana pescar, né? quase vazando. Então, Aí não tinha máquina pra vir consertar, gente. Daí eu peguei um lugar ali. Bordado é bom. Ah, é o último lugar Mas no pela Brasil. agricultura, eles têm que ver. Agora tem que ver se eles estão fazendo o levantamento. Você gosta de pintar e bordar? Mas deve estar assim, né? Você gosta de pintar e bordar? Tem que ser. Você quer pintar e Como bordar, agência não vai por reguladora tem que ser, não é perigo. Não é crime, não vai preço também. É só fazer bem feito, o pessoal gosta. Bem feito. Bom, pessoal, acho que nós conversamos de tudo um pouco. Eu espero não ter ofendido ninguém, nem vocês me ofenderam. Eu espero não ter feito promessa para vocês, trouxe informação. Tá? E a gente vai caminhando por aí. Tá bom, Grande, vamos seguir. seguir aí, vamos... Tá? Vamos seguir, resultado uma coisa nasce a outra, uma nossa. coisa nasce a outra. E assim a gente vai caminhando. Nós, nessa administração aqui, nós tivemos praticamente 2 anos da nossa vida parado, né? Nós estagnou, parou assim no cantinho. E eu ainda tive acho que mais que 2 ainda. Ainda fiquei doente por cima para acabar de ajeitar. A vontade nossa, Mas- povo, é que tivesse mais Tamo gente aí. reunido para se, Não, se expor, vai para devagar, ouvir, vai devagar. Você vai para ver. ter ouvido o que nós Mas tá bom, seu Luiz, sabe o que acontece? Mas A maioria do pessoal que tá por aqui, vez. a maioria do pessoal que tá aqui são pessoas que moram aqui. Tem outra pessoa que tá aí, às vezes não veio final de semana, Certo. não é Mas mais. na hora que eles começarem a ver o resultado dentro do bairro, aí eles acordam. É assim Né? mesmo. Né? Mas começa de assim, Nós vamos, a nós vamos geração botar fé. começou botar com fé. uma pessoa. Primeiramente em se Deus, né, gente? É. Primeiramente em Deus, nós temos que ter fé. E hoje Eu tá comecei fazendo controle o social. sindicato em Tirapina com 7 pessoas. Então é Tudo assim mesmo. mentiroso, 8 comigo, né? Todo mês nós pagávamos um carnezinho, que nós tinha lá, não inteirava até com moeda. Pra gente conseguir pagar energia, porque o lugar que pra gente ficar, eu ganhei do Estélio Granus por 1 ano. Depois eu morei mais 1 ano em péssimas condições ali, mas para eu pagar, já que eu tinha o dinheiro para pagar o aluguel no Sim. outro lugar, não era justo eu deixar ele. Então eu Mas devagarzinho Não, vai sem unindo pagar todo e mundo não aí. Eu costumo dizer Hoje, que. nós temos mais de 650 pessoas na base. É, mas devagarzinho vai unindo todo mundo. Eu costumo dizer que a união não é só açúcar, é a união também. Eu não sou diretor de bairro, certo? Ô, gente, mas não precisa. Tem, é só... É uma coisa que eu quero bem para todos mundo. Ela, que nem a Claudete, ela veio pra cá hoje. Sabe o que ela tá fazendo aqui hoje? Que nem aquela historinha da Beija-Flor. É isso aí. A mata tá incendiando. Isso aí. Mas ela veio Ah, põe um com pinguinho. um pinguinho de água nessa floresta. É assim mesmo. E cada um né? Cada um de nós vai lá e põe um pouquinho, mas apaga o fogo. Com certeza. Com certeza. Né? É. Isso aí é muito bom, porque Mas em agradecimento a Claudete, o povo que veio aqui, eu gostaria de dar, chamar o nosso irmão também, vamos fazer uma roda e vamos orar. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma Vamos oração. pra cá, pessoal. Eu já queria ter feito no começo, antes de começar. mas agora nós entrega. Certo? Mas agora nós vamos entregar na mão de Isso. Deus toda a obra que foi planejada aqui, Isso, isso. para que Deus possa estar acima de tudo. É isso. Porque na palavra, a própria palavra já fala que Ele cresce e nós diminuímos. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, interceder um pelos outros, ser amigos. Amigos é a coisa mais importante que tem. Vizinhos, certo? Porque vizinho é aquele que
É um parente seu, é sangue, não é sangue do teu sangue, mas é um parente seu que está próximo de você. Para a hora que você mais precisa, o teu vizinho é teu socorro. É aquele que você está socorrendo ele, porque às vezes ele fala, não é minha família. Tá certo, não é família, mas é teu vizinho. Muitas vezes eu tenho família que está longe de mim, está lá na cidade, mas a minha família está aqui, ó. Esse é importante para nós. Fazer nossos vizinhos a nossa família. Porque nossa família vamos conquistar. O que nós vamos conquistar? Tudo aquilo que nós precisamos. Tá bom? Chega para cá, irmão Luiz. Vamos, chega para dentro, vamos orar. Aquele que fica de fora recebe pelos milagres. Mas vamos. A minha vez eu faço, pago meu direitinho. É isso aí. Tá bom, vamos orar, vamos agradecer a Deus que pela essa reunião que nós fizemos aqui, ela vá avante e dê conquista para nós conseguir. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, nós entregamos, Senhor, toda a tua obra, Pai, em tuas mãos. Que o Senhor venha, Senhor, realizar o sonho de cada um, Pai, para que possamos, Senhor, conquistar tudo que é direito para teu povo. Sim, Jesus. Para que teu povo, Senhor, seja beneficiado pela obra, que porque o Senhor não colocou teu povo aqui por a tua. Verdade. E também, Senhor, agradecemos, Senhor, pela nossa irmã Claudete, que está aqui defendendo o teu povo. Eita Deus. Porque ela, Senhor, se disponibilizou no teu tempo, que poderia estar em tua casa, a fazendo coisas, mas hoje ela está aqui conosco, entregando as suas palavras, entregando os seus deveres, porque ela é uma mulher guerreira. E que o Senhor continue na vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos neste momento, porque aqui está uma família. E a família que o Senhor consagrou. E aqui estamos para te agradecer. Em nome de Jesus. Amém.